Começar a nossa live, a segunda desse ano, a partir da segunda quinzena de maio, a gente vai ter também a cada 15 dias ou semanal. Daqui a pouco vou estar chamando meu amigo Wagner Santos para bater um papo, falar sobre a geração Z. Geração Z, Wagner já está me chamando. Pessoal, peraí, estou chamando o Wagner. Wagner está entrando? Vai entrar? Entrou. Fala, Juninho. O Wagner, eu fico até assustado. Quando a primeira pessoa que entra na live é meu filho, é o cataclismo. Tem alguma coisa errada? É alguma coisa estranha, cara. Ah, meu pai do céu. Primeira vez entrou, é o primeiro, cara. Eu falei, ai, meu Deus, eu já falei assim, já estou aqui. O que ele fez, senhor? O que ele fez? Menino bom esse, viu? E aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem, e você? Ah, graças a Deus, cara. Eu esqueci que amanhã é feriado. Nem lembrei. Senão eu ia falar pra gente fazer semana que vem. Fazendo de novo. Você fazer o dia menos. E aí, você tá bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo bem, tá tudo jóia. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Então tá bom. Só avisando, sabe? Depois esse episódio vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Eu percebo que o pessoal assiste muito no YouTube depois, cara. Tem o podcast, muita gente depois. Muita gente pro meu universo, né? Muita gente para esse universo todo do pessoal aí. E aí, irmão? Correria. Tudo bem. Eu vi, hoje eu não vi. Tô dando um tempinho para começar às 8 horas. Hoje você teve hoje lá na Mix, né? Tava. Eu Toda tive um compromisso. quarta-feira, às vezes eles me pedem para ir na quinta, porque tem algum entrevistado importante, assim, que na quarta-feira tem que ir, que ele só pode ir na quarta, e a gente abre mão. E agora estamos costurando aí, daqui uns dias aí a gente vai ter um upgrade, vamos dizer assim, lá na rádio. E aí a coluna deve passar para terça-feira. Só que aí ela vira aqui meio quase como um podcast, assim. Sim. Primeiro a gente vai fazer um pilotão, assim, dentro do jornal mesmo, né? Continuar com a coluna das 7 às 7h30 e depois ter um programa de entrevista meu. Então sempre levando um executivo, um presidente, um empresário, alguma coisa assim, junto com o Rafael, que é o dono do Hard Rock Café aqui de Curitiba. Entendeu? Então, aí juntar os dois. Tem amigo bom também. E a gente juntar uma galera assim. Cara, você transcendeu a categoria amigo, né? Eu tô falando pela qualidade do bar, rock, cara. Sim, também. Entendeu? Hoje eu falei assim, nossa, vai começar a live, o Wagner falando assim, Junião, você não acredita, consegui o ingresso do System of Down pra você. Vem pra Curitiba. Mas não realizou. Não, eu vi na rádio lá eles dando um ingresso pra Sandy. Não, por isso que eu tô te falando. Não, mas tem ingresso do System of Down na rádio também. Então, eu vi eles fazendo. Por isso que eu falei, tô zoando. Quando que é esse show? Você sabe? Não, acho que final de semana agora. Semana passada eu estive lá no estádio do teu time, lá vendo o Monsters of Rock lá. Foi legal? Impressionante, irmão. Impressionante. A gente vai falar de geração Z agora. Aí você vai lá, você vê os caras de 77, 74 anos, quase 80 anos. Cara, é uma coisa impressionante, cara. Uma coisa impressionante. Impressionante. Geração o quê? Geração Z também, cara. Irmão, vamos para a parte prática aqui. Cara, eu vi você falando esses dias no próprio programa da Mix lá sobre a nova geração, não sei o que lá. Eu vi um negócio de um cara chamado, vou até ver aqui que eu estou com o notebook, chamado Sérgio Noronha Coach. Eu vi lá, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Ele está com um post que ele fala assim, funcionários mimados são criados por líderes que evitam conflito. Aí a gente está falando muito sobre geração Z, apesar que eu conheço vários dessa geração. João Formagem, que é diretor agora da Frutifolpa, meu sobrinho Eduardo, que está indo lá para o lado da Unesp, com um monte de projetos, foi para a Alemanha esses dias, um monte. Você vê que tem muitos dessa geração que extrapolam, né? Extrapolam. Mas tem uma grande maioria que me assusta, irmão. E o que me assusta
é a normalidade com que estão se tratando isso. Não sei se é impressão minha, ou se é no universo que eu tenho contato, que tudo é relativado, tudo é normalizado. É uma coisa de assustar, cara, de assustar. Como é que você está vendo isso, irmão? E, cara, primeiro que a gente tem que parar para pensar, Júnior, é assim, ó, a gente tem dois momentos com qualquer, independente da geração, tá? Sim, Ora a gente generaliza muito e ora a sim, gente gourmetiza demais. Vamos dizer assim, né? sim. Tudo é gourmetizado agora, né? Depois que inventaram a pipoca gourmet e o brigadeiro gourmet, até a inteligência artificial virou gourmet agora, né? Então, que é o nome que a gente dá para quando a gente enfeita demais um pavão que é simples, né? Então eu vejo bastante informação sobre as gerações, sobre esse tipo de coisa. Eu concordo com a frase que você acabou de dizer, né? Do Jorge, é isso? Consultor Roberto Noronha Coach. É Roberto Noronha. Roberto? Então, que assim, são criados por líderes que querem evitar conflitos, sim. Os caras parecem que têm medo de Sérgio conflito e tal. Noronha. Sérgio Noronha Né? Coach. Entendeu? E aí o Sérgio é muito feliz nessa colocação por líderes que querem sim evitar o conflito, mas não é só isso. Né? Esse buraco é muito mais embaixo. E olha que interessante, Júnior. Eu tenho feito alguns trabalhos de consultoria para algumas empresas cujo 99% do time é geração Z. Empresa de Ah, tecnologia, sim. né, empresas de startups e tal, e tem uma moçada que é muito, muito geração Z. Né? E aí, via de regra, assim, eu brinco, quando o consultor é chamado dentro de uma empresa, ou o troço está começando do zero, ou o buraco já virou um tamanho do rabo do tatu, né? Acha que o consultor é a tábua de salvação. E vai, sabe? Bom, enfim, né? Era o caso de uma empresa em fase de transformação, esse específico que eu vou contar, uma fase de transformação e tal. E dentro do nosso escopo de projeto, falei assim para eles assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com essa galera. Que aí tá a primeira coisa. É fácil rotular, Júnior. É fácil dizer que é mimimi, é fácil dizer que não quer trabalhar, é fácil dizer muitas coisas assim, mas poucas vezes a gente ouve esse pessoal. A gente vai lá e ouve e diz para ele assim, ó, qual é a sua meta? Quais são suas dores? O que você espera? O que você quer? O que você não quer? É óbvio que tem um monte de galera completamente perdida. E eu tenho umas páginas no Instagram que eu dou risada pra caramba, assim. Tem uma menina que faz várias críticas da geração Z, e aí as pessoas relatam coisas para ela que a turma faz, assim. E a gente toma aquilo como o normal, quando na verdade não é. Não é. Né? Então a gente tem, né? A gente toma, então vamos rotular, vamos generalizar, todo mundo é assim. Quando a gente fez esse trabalho nessa empresa, eu fazia duas perguntas para o cara assim, né? Primeiro, qual é o seu maior problema aqui dentro? Qual é a sua maior dor, né, dentro desse processo? E o segundo, se essa empresa fosse tua, o que tu fazia para mudar ela? Aí o cara falava assim, não, eu não gosto de tal coisa que acontece. Quando eu perguntava o que ele ia fazer para mudar ela, o engraçado é que eles nunca mudavam aquilo que eles não gostavam. Ninguém Ah, respondia assim, cara, eu não gosto do Júnior. Então, quando eu perguntaria, o normal seria, tá, mas o que você vai fazer? Vou mandar o Júnior embora. Se fosse mim, eu mandava o Júnior, não gosto não, dele. Então, não fala. eu falava para os caras, tá bom, você acabou de dizer uma coisa que você não gosta, mas você acabou de não dar a solução para o meu problema, entendeu? E quando eu perguntava qual é a maior dor do cara, e a maior dor deles é falta de processo. Então isso me deixa claro, né? E eu digo que 100% das pessoas ou falou isso claramente ou deixou entender a falta de processo. Isso me deixa claro o seguinte: eles precisam ser direcionados. E mais do que isso, eles precisam ser liderados. Eles não precisam ser Sim. chefiados, eles não precisam ser empurrados, porque isso eles já têm em casa. Isso já acontece naturalmente na vida deles há muito tempo, né? Dentro da casa dele. O que ele precisa é de um líder. Ele precisa de alguém que o inspire. E se o gerente, o gestor, o líder, seja quem for, não fizer isso, esse cara vai buscar essa inspiração e liderança na cambada de sem vergonha que tem empresa na internet aí, os falsos coaches, os falsos profetas, tal. Ele vai buscar essa inspiração de liderança, os milagreiros nesse cara, entendeu? E isso não é solução para o problema, entendeu? Então, assim, a gente precisa de mais líderes que inspirem, entendeu? A gente precisa entender, conversar, atuar, e assim, puxa, mas eu estou tendo dificuldade com isso, com aquilo. Traga um consultor para dentro da sua empresa para te ajudar. Entendeu? Você entra nesse trabalho que eu fiz com essa empresa, foi legal que assim, a primeira reunião que teve
foi com os 2 sócios, e a segunda já tinha os 2 sócios, todos os gerentes e o pessoal do recurso humano. Então, todos os líderes estavam dentro daquela sala para a gente deixar claramente para os caras, olha, o que vai acontecer é isso, o formato é isso, a forma é essa. Entendeu? Então, o trabalho correu muito bem. A gente conseguiu identificar, mapear, conseguiu identificar gente que realmente não tinha condição de estar ali, que precisava sair. Outras pessoas que precisavam mudar de lugar, mudar a cadeira, sair do departamento que ela estava, que ela não estava rendendo, e para o departamento do lado, que ela tinha mais inspiração, que ela tinha mais contato, e aí aflorar de vez, né? Trazer novos líderes, trazer novas visões. O que eu tenho sempre dito nas empresas, Júnior, o melhor do mundo é fazer uma mescla. Tá? É você pegar essa turma, colocar para trabalhar junto com quem é mais experiente, colocar para trabalhar com quem está começando agora, porque se tu acha que essa geração Z é complicado, você não viu a que vem por aí. Meu pai eterno. A que vem aí com 13, 14 anos. Mas isso me remete a uma história que eu vi há mais ou menos estamos falando de pandemia, minha filha não tinha nem nascido ainda, a Mariana vai fazer 8. Eu estou falando de uns 10 anos atrás. Eu participei de um grande evento, o Latam Retail Show, lá em São Paulo. Entendeu? E aí no Latam teve uma apresentação, uma palestra, uma apresentação do ministro da Educação da Holanda. Tá? E naquela época ele contava uma história que era emblemática pra caramba, para dizer o porquê que essa geração está assim. Ele falou, lá na Holanda, a gente transformou toda a educação, a gente digitalizou a educação. Então eu tenho lá, todo mundo tem seu tablet, tem seu computador, seu notebook, as lousas são digitais, então está tudo dentro do mundo digital. Inclusive me inspirou na época a fazer um texto no LinkedIn perguntando se as pessoas já tinham terminado um lápis de uma borracha, né? Porque como ninguém mais escrevia, né, então tinha gente que sequer sabia o que era o lápis ou uma borracha, né? A gente é do tempo que no nosso estojo, como se diz aqui no sul, no nosso penal, tinha uma dúzia de borracha, tinha lápis pra caramba, caneta de tudo que era cor. Para nós era uma ostentação ter meia dúzia de borracha que apagava a caneta. Aqueles lápis de cor na caixinha, que maravilha. A gente tinha tudo isso e tal. E aí, né, eu falei, bom, se digitalizou tudo, essa galera nem usou essa parada, né? Esse negócio deve estar extremamente complicado aí para a gente poder entender o que é, como é que é e tal. E aí, ele disse assim, ó, aí a gente fez um concurso de redação, né, entre as escolas do país, e as regras, a condição sine qua non para participar é que as redações fossem escritas à mão. E apenas 3 escolas, né, do sistema educacional da Holanda se inscreveram. E por quê? Porque eles perceberam que o pessoal estava perdendo, né, essa noção de como escrever. Então o lúdico tinha ido embora e tinha dado ao lugar do digital. E quando você tira o poder de criação das pessoas, seja da geração que for, quando você tira o poder de criação, você tira tudo. Então ele a conta vem lá na frente, né, mano? Então, e a conta chegou. Porque ele dizia, daqui uns 10 anos, nós criamos uma lacuna gigante de criação. Teve uma galera que ficou um tempão aí sendo digitalizado, né? E aí presa dentro de um quarto, né? Então eles ficaram dentro de um quarto com um tablet na mão, né? Tem pai que acha que isso é legal, que, né? Ah, não, o cara quer ficar, a criança está bagunçando no restaurante para ficar quieta, dá um telefone, dá um tablet para ela. Então acha que isso é bacana, acha que isso é legal e tira dessa moçadinha e tira esse poder de criação. Então a gente ia ter um gap ali de 10, 15 anos, ele na época, já estou falando em 10 anos para cá, onde a gente ia ter uma geração que não criava, uma geração que precisava ser mandada e que achava que podia fazer o que queria, e o que, né, mesmo que o ambiente não fosse seu. Tá aí. Deu uma geração que acha que pode fazer o que quiser, mesmo que você não seja na empresa dele, uma geração que não cria nada, salvo as exceções, né? Você falou, eu tenho sobrinhos que são da geração Z, que são aviões. Né, que são empresários, que são empresários. Tem um pessoal aí que voa. Tá voando mas abriu, né? É uma turma no topo e uma turma lá embaixo. E o Wagner, só para deixar claro, eu não sou contra nada de trazer, de buscar o que esse jovem precisa. Cara, mas eu acho que é uma empresa. A gente precisa. Eu acho que trata deles, na verdade. Não, precisa dos caras, mas eu acho que tem que tratar como um adulto. Eu fico
vendo lá, olha, o curso sobre como lidar. Não, cara, é como eles entender que é uma empresa. Não é? Eu acho estranho, não sei se eu estou velho, não. Ó, eu vou te falar, o que o cara colocou aqui, o que caracteriza um funcionário mimado? Acredita que todo esforço, mesmo sem resultado real, merece prêmio. Não, de jeito nenhum. Porque isso é que confunde boa intenção, confunde boa intenção com entrega efetiva. De boa intenção, o inferno está cheio, o cemitério está cheio. Reage mal a feedbacks e chamados para a responsabilidade. Isso é o que me incomoda, cara. Uhum. Isso é o que me incomoda, cara. Mas o que eu estou falando, assim, Júnior, é exatamente isso que te incomoda. Incomoda uma quantidade muito grande de gente, tá? Então, e aí, de novo, né? A gente precisa orientar. Aí depende muito do tamanho do negócio também, né? Porque às vezes você tem lá no teu pequeno negócio um funcionário só e você está botando a régua por ele, né? E aí eu brinco, eu desafio a pessoa, se bota a régua em você também, porque você também é funcionário da empresa e bota no teu filho a régua, né? Bota Lógico. na galera assim, né? Pra gente poder ter parâmetro. Pra gente Mas hoje tem que... Eu posso... Dá licença, eu posso colocar a régua mais em cima? Pô, velho, não. E quando, assim, quando eu vejo, assim, essa menina que tem essa página aí, hoje ela pôs um post, assim, de alguém que colocou, achei sensacional. A pessoa trabalhava na empresa e a pessoa queria saber, ela fazia pouco tempo que ela estava na empresa, e ela queria saber como é que seria a folga entre o Natal e o Ano Novo. E ela não perguntou para ninguém como é que seria. E aí qual foi a solução? A mãe ligar para o RH para perguntar. A mãe? A mãe dessa menina ligou para o RH para perguntar como é que seria. Entendeu? Então, assim, aí você, ela foi tolhida. Essa menina, quando ela fala assim, putz, eu não tenho que ligar, ela está com medo. Então, sim, de repente, dentro da casa dela, ou nas experiências anteriores de trabalho que ela teve, ela se deparou com o chefe, não com o líder, né? Então ela tem medo. Você não vai que eu pergunto e já na primeira semana eu vou ser mandado embora. Eu preciso tanto do meu emprego, então eu vou ficar quietinha. Né? E aí, como ninguém se manifestou, ela falando com a mãe, então já é ruim a menina não perguntar. Pior ainda é a mãe. Toma à frente. A mãe que vai com o filho na entrevista de emprego. Eu falei assim, então, assim, que tipo de jovem a gente está preparando? E aí fica a reflexão para os pais. Para eu, que sou pai de uma menina que tem 8 anos de idade, né? Para você que já tem filhos adultos, que já tem filhos formados, mas já chega os netos aí. Que tipo de jovem a gente está formando? Que tipo não pode falar nada, eles não podem ter decepções, cara. Eu fico vendo, a gente vê muito, né? Trabalhando aí, eu fico vendo. Eu lembro antigamente, cara, tinha interclasse nas escolas, tinha jogos escolares. Sei que hoje, cara, tem competição e todos ganham medalha, porque quem não ganhou vai ficar triste. Pô, cara, quem não ganhou medalha lá no vôlei, cara, vai ganhar medalha na Olimpíada de Matemática. Não é? Vai ganhar na redação. Cara, ninguém pode ter frustração, é que nivelou, cara. Ninguém pode destacar e ninguém pode ficar lá embaixo. Você sabe que, de posse de todas essas informações, a educação com a Mariana em casa é diferente, né? Então, ela mora com a mãe dela lá em Foz do Iguaçu, mas a gente discute muito a educação da Mariana, ela está num colégio super bacana. E o ano passado, olha que história legal. O ano passado, ela participou da primeira, ela aprendeu a jogar xadrez, participou do primeiro torneio de xadrez, ela já nadava, ela melhorou o desempenho na natação, ela quis fazer teatro, ela foi alfabetizada, ou seja, ela fez uma série de coisas. E o xadrez teve um torneio. E óbvio, ela jogou 5 partidas ou 6 partidas, se eu não me engano, ganhou 3, perdeu 3. E ela ficou frustradíssima com isso. E a mãe dela poderia ter feito alguma mágica lá, né, né? Não, a mãe dela falou assim, filha, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Né? A vida vai ser Aprenda a lidar com isso, né? E óbvio, ela ficou extremamente frustrada, chorou, tal, disse que não queria jogar xadrez e tal. E tá tudo certo, no dia seguinte passou. Né? O problema é que a gente não espera passar. Essa geração nova, quando é o primeiro sinal que a criança dá para isso, a gente já dá uma solução. E a gente dá essa solução com o argumento de que o que eu sofri, meu filho não precisa sofrer. Mas foi exatamente o que eu sofri que me mudou, que me trouxe até aqui. Então, se não é uma questão de sofrimento, uma questão de preparar para a vida. Quando chegou no final do ano, com tudo que ela tinha feito, eu achei que valia a pena premiá-la. O que eu fiz? Eu comprei uma medalha para ela. E aí uma medalha de
honra ao mérito. E aí escrevemos uma carta, eu e a mãe dela, ela recém-alfabetizada leu a carta inteira, falando de todos os feitos do ano, dizendo por que ela estava sendo merecedora daquela medalha e, mais ainda, explicando o que era a honra ao mérito. Então, qual que é a honra ao mérito, filha? Eu disse, olha, isso aqui é porque você trabalhou, porque você se empenhou, e você não venceu o teu torneio de xadrez, mas você está melhor, você fez três peças de teatro, você, a sua natação melhorou pra caramba, você foi uma excelente filha, você teve boas notas na escola, então, por conta disso, eu premio. Né? Mas, assim, é um conjunto de coisas. E, cara, eu podia ter dado o prêmio mais legal que eu pudesse para ela, e aquela medalha, ela ficou as férias dela com a medalha pendurada. Você dormiu com ela. Entendeu? Orgulho, ir na praia. A Fernanda dizer que ela ia à praia com a medalha e tal. Cara, então isso não tem preço, sabe? Assim, mas é justamente aí, em administrar a frustração, que eu acho que os pais erram hoje. Tá? Eu não sou educador, eu estou de posse de informações que estão ao meu entorno. Não tenho pesquisa, não tenho conhecimento técnico para dizer isso. Talvez os psicólogos, os educadores, os pedagogos possam dizer mais, até porque convivem com essa turma dentro da sala de aula. Mas hoje, uma outra coisa que tu vai concordar comigo, que a gente tem uma linha de raciocínio bem parecida, Júnior, mas assim, no passado, a gente tinha respeito pelo professor, pelo bombeiro, pelo policial militar, pelo médico da ambulância. A gente tinha respeito por eles. Depois de uma fase, passou, uma parte da população tinha medo. Tinha medo do policial militar, tinha medo do bombeiro, tinha medo do professor. E agora a gente está numa fase que tudo isso é motivo de chacota. Entendeu? Assim, sabe? Então, assim, eu tenho dó hoje do professor que tem que fazer uma educação da primeira à nona série ali. Porque não é fácil, deve estar sendo bem difícil para esse professor lidar com tudo isso dentro da sala de aula, e principalmente lidar com a frustração do pai. Porque com a frustração do aluno, é aquilo que eu falei, bom, beleza, olha, então, você não tirou a nota máxima na prova hoje porque tu foi mal, e amanhã tem outra, você estuda e vai. O problema é quando chega em casa, o pai pega, pô, quem é que teve ousadia de dar um 9,5 pro meu filho? Aí o cara vai lá na escola, entendeu? Assim, e em contrapartida, Júnior, até para a gente mudar um pouco de assunto depois, a escola também não se ajuda. Entendeu? Aqui no Paraná, olha que doideira. Aqui no Paraná precisou ser criada uma lei, entendeu? Para dizer que o lanche da escola tal tinha que ser igual para todo mundo. Primeiro que eu já acho isso errado. Ele não tem que ser igual a coisa nenhuma. Entendeu? E aí, ninguém previu, por exemplo, aí uma mãe de uma criança celíaca, né? Faz o seu próprio lanche para que a menina possa comer. Ela é uma criança que tem uma doença, né? E que é uma doença que pode matar a filha dela, inclusive, né? Se o celíaco, dependendo do grau do celíaco, o contato dele com a farinha e tal, ela pode, né, levar a criança a óbito, a pessoa a óbito e tal. A mãe fez o lanche da criança e manda para a escola o bolinho lá de cenoura com uma criança de 7 anos que leva o seu bolo de cenoura preparado especialmente pela mãe para uma criança celíaca. Quando chegou na escola, o aluno, o amiguinho, escola particular, o amiguinho queria comer o bolo dela e ela disse assim, olha, não dá porque eu só posso comer esse bolo aqui, esse bolo é diferente e tal. Essa criança, inocente, coitada, né? Porra, né? Não me deu um pedacinho do bolo dela, ele não se liga nas coisas. Ele vai e conta para a mãe, entendeu? Aí a mãe, né? Tem que nem um gavião. Super mãe, uma mãe maravilhosa, entendeu? Ela vai na escola, ela reclama, e aí eles chamam o conselho tutelar, eles chamam a mãe do bolinho para uma reunião na escola, e a solução da escola é a sua filha que almoça em casa. Entendeu? Então, assim, cara, é o poste mijando no cachorro, numa péssima diretora de escola, numa péssima educação. Se isso acontece com a minha filha, entendeu? Dentro da escola, entendeu? A escola toma um processo que não sabe de onde veio. Entendeu? Assim, sabe? Mas assim, é surreal eu ter, primeiro, né, que chamar uma mãe para dizer, olha, a senhora não pode mandar o bolinho de cenoura para sua filha. Já começa a ser surreal ali. E o segundo ponto... Mesmo com restrições médicas, né? Olha isso. Com restrição médica, porque até então, se não tivesse restrição médica, eu até concordo, é mais fácil, é mais fácil, arruma lá, ninguém reclama e tal. Mas, porra,
Além disso, aí você fala, não, eu vou ligar para o conselho tutelar, porque imagina a ousadia dessa mãe de fazer um bolo de cenoura. E eu fico pensando, né, essa enxurrada de judicialização, eu fico pensando o juiz que está lá, e a gente fica lá metendo pau no Supremo, tal, não sei o quê, lendo uma petição inicial de um processo como esse. Cara, deve dar A vontade dele. deve dar uma vontade nele. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, vai plantar batata, sabe? Porque se, porra, tu fica gastando dinheiro, tempo, erário do judiciário para falar do bolo de cenoura que a criança tem que comer ou não tem que comer, entendeu? Então, assim, a base não é a geração, Júnior. A base, o problema está em quem educou a geração, em quem deixou chegar nesse ponto. E como eu disse, né, eu tenho lido bastante coisa, eu tenho visto, né, que está pior, que a nova geração é pior ainda. Né? E eu falo assim, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Entendeu? Cara, eu fico assustado. E vai chegar um ponto que a gente vai tirar esse jovem do mercado, porque a solução para o empresário que está sofrendo com isso é o seguinte, não contrato mais. Então eu vou buscar aquele cara mais velho, que estava fora do mercado de trabalho. Isso já acontece bastante. Está tendo muito. 50 mais, eles falam, né? O 50 mais aqui está extremamente valorizado, está faltando 50 mais no mercado. Entendeu? O problema é que às vezes o 50 mais não quer ganhar o que paga, mas não interessa. Entendeu? Está super valorizado, tem vaga em tudo que é lugar. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu colocar o estrangeiro para trabalhar no meu negócio. Então aqui tem muito venezuelano, haitiano, tem um monte. Entendeu? De estrangeiros que vieram, que são imigrantes, e que estão num processo aí de trabalho, e trabalham bem pra caramba, e desempenham bem pra caramba, óbvio, dentro de um universo gigante que se encontra, tem sempre os ruins, nós sempre vamos ter. Isso é estatístico. Agora, na grande maioria das vezes, entendeu? É um baita cara, um baita funcionário, e talvez seja a solução para esse problema. Mais uma também legal, tem um projeto, que eu nunca lembro o nome, mas até o final da nossa live que eu vou lembrar, mas é um projeto sensacional de uma ONG de São Paulo que insere no mercado de trabalho jovens com algum tipo de deficiência física. Né? Então, são jovens assim, que têm deficiências visuais, jovens que têm prótese, por exemplo, jovens com Down, né? Jovens com certo grau de autismo. Né? Então, tem vários jovens, eles inserem, né? Então, lá em Sorocaba, na nossa querida Sorocaba, no interior de São Paulo, venha morar em Sorocaba, sou fãzaço do Manga lá. Tem uma padaria chamada Real. Eu conheço. Padaria Real, famosa pela sua coxinha. Isso aí. Então, embora eu já fui lá, é boa. Mas tem umas aqui que eu conheço aqui. Tem uma mulher aqui no meu prédio que faz uma coxinha melhor que a dele. Mas não interessa. Não compara, agora não compara com a de Bueno de Andrada, perto de Araraquara. Por exemplo. Né? Claro. No nosso tempo da Ambev eu comia lá. Eu tive lá semana passada. Era sensacional. Mas aí o que acontece na Real? A Real, boa parte, se não me engano, acho que 30% do seu quadro geral de funcionários, e elas são várias unidades, é uma empresa grande, são esses jovens. E foi um barato que a primeira vez que eu tive lá, tive com um grande amigo que mora em Sorocaba, que já conhecia esse projeto, e quando a gente saiu, ele falou assim para mim, e aí, ele tinha contado antes, o que achou? Eu falei, nossa, cara, eu achei fantástico, pô, inserir esse jovem e tal, pô, molecada com atendimento, ele falou, você percebeu que o menino que te atendeu no caixa era deficiente visual? E eu não percebi. Olha isso. Então, no caixa, entendeu? Então, trabalhei, tem lá um sistema, a tecnologia ajuda com áudio, com vídeo, assim, para ele poder ver, falar e tal. Cara, é sensacional. Então, as empresas, principalmente o pequeno empresário, ele está recorrendo para isso. Ele está recorrendo para entrar dentro desse lugar e está deixando de contratar esse jovem. Entendeu? E esse jovem, alguém disse para ele que ser empreendedor era legal. O cara não tem a mínima noção. É legal empreender com o dinheiro dos outros, né, Junião? Entendeu? Assim, empreender com dinheiro alheio é uma negócio. É uma maravilha. O professor Silvio Meira, a maior autoridade de inteligência artificial do Brasil, ele costuma dizer um negócio que eu acho sensacional. Ele diz assim, ó, nós, seres humanos, nós não estamos no topo da cadeia alimentar. Né? Primeiro porque apareceu uma onça aí que come humano, então já não estamos no topo, estamos perdendo uma onça. Né? Mas do topo da cadeia alimentar estão os nossos boletos. São as contas que a gente tem para pagar. Está lá em cima. Então, é fácil empreender com o dinheiro do meu pai. É fácil empreender com o dinheiro do investidor se ninguém me cobra, se ninguém me fala.
É fácil arriscar Assim, cara, o dinheiro dos outros, né? o meu pai, quando emprestava dinheiro pra gente, ele ficava enchendo o saco até a gente pagar o que a gente devia pra ele. Entendeu? Depois ele ficou mais velho, não comprou mais nada. Mas eu me lembro, assim, de pequeno, falei, escuta, aquele 100 pau que você pediu semana passada, você já arrumou? Vai me pagar? Pô, pai, não é dado? Claro que não. Entendeu? E tá tudo certo. Lógico. Se você pode pagar o 100 agora, 10 de 10 anos você vai pagar pro pai. Entendeu? Olha, Tá já começa de pequeno. entendeu? E já tá tudo bem. Já começa a ser empreendedor nessa hora, né? Lógico, é. O Wagner, até em cima, trazendo um pouco para o lado do empreendimento, eu vou fazer um episódio do podcast, já está confirmado a presença, mas não está confirmada a data, com o diretor de uma empresa aí que tem a parte dos 50 a mais. E uma pergunta, e ele tem também muita geração Z. A pergunta minha para ele é o seguinte: o que é mais difícil de administrar? A falta de comprometimento da moçada ou a teimosia dos velhos? Eu acho que as duas coisas, né? Mas sabe que hoje, Júlio, Teimosia é o modo de dizer, né? Eu acho que porque eu lembrei que você falou de estar mesclando, que eu acho que é um caminho maravilhoso, cara. Eu vejo muito mais a geração mais velha tentando se adaptar do que a geração mais nova tentando, querendo aprender com esse mais velho. Com certeza. Eu vejo muito mais, tá? Assim, eu vejo nas empresas, nas palestras que eu tenho dado e tal, né? Então tem sempre ali nas empresas, a maioria das palestras que eu tenho feito ultimamente, eu vejo muito essa mescla. Esses dias, inclusive, eu conversando com o Arthur, o CEO do Boticário, o Arthur falou, pela primeira vez dentro da minha empresa, e ele tem lá, acho que 10 mil funcionários, eu tenho as 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Só. Então, o nosso grande desafio é unir o cara que tem 16 ao cara que tem 65 e está lá no Boticário há 30, 40 anos e tal. Mas eu tenho visto muito mais essa galera mais velha tentando. Hoje lá na Mix FM, na minha coluna da rádio, antes de eu fazer a minha coluna, tem um cara sensacional que eu indico para vocês seguirem aí, o Christian Capellini. O Instagram dele é Capellini. Ele fala sobre inteligência artificial. Mas o Christian, ele fala de uma maneira mais simples, mais com fácil entendimento, sem gourmetizar a tal da inteligência artificial. E hoje eu peguei o Christian lá e falei assim, Christian, eu, 54 anos, eu queria saber, mas, cara, me dá um caminho, porque eu sei bastante coisa, mas eu queria aprender mais. Às vezes eu acho que eu tenho que voltar lá no básico, porque eu acho que eu perdi alguma coisa lá atrás e eu vou ser atropelado, porque quando você não sabe como é que o básico foi feito, Júnior, quando você não sabe qual foi a história que levou a tela em cima, também não adianta nada quando você estiver no topo, tá? Não adianta nada. Então, ter respeito pela sua história, ter respeito pelo seu passado, ter respeito pela pessoa que tem mais experiência do seu lado é fundamental para que o teu negócio evolua e cresça e tal. E o Christian falou assim, cara, é muito mais simples do que parece, né? Então, a semana que vem, quando você chegar aqui, eu sento com você e te explico como é que te mostro como é que você cria um robô no chat GPT e papapá e tal, não sei o quê. E assim, então eu vejo muito mais isso, gente querendo aprender isso, né? Ainda falei, Christian, eu conheço um monte de gente que gostaria, faz um curso sobre isso. Ele falou, puta ideia, né? Vou criar um curso aí para o pessoal mais velho que quer aprender sobre IA. E a galeria nova, isso eu já sei saber. Já sei fazer. Sabe de cor. Eu não preciso fazer. Entendeu? E aí, quando ele vai ser inserido no mercado de trabalho, ele toma um monte de piaba, tem uma série de coisas aí, como a pergunta que veio há pouco aí, de uma série de coisas, né? Gente que não está a fim de aprender, gente que não está a fim de fazer e tal. E quando ele decide empreender, porque ele acha que ele tem que ser dono do próprio nariz, que afinal, Mark Zuckerberg nunca estudou e... As referências é uma coisa impressionante, cara. Eles só esqueceram de entender que essas referências são de gênios, né? Então, que corresponde 0,001 das pessoas do mundo, né? Então, eles só esqueceram de entender esse processo aí, né? Eu vejo muito, é que lá eu vou fazer 62, eu sou da época do departamento pessoal. Hoje é RH. Ainda tem bastante, viu, departamento pessoal. Eu não entendo, ao meu ver, o RH é a parte humanizada do departamento pessoal. Não sei se é isso que procede. Eu não sei como é que você vê isso. Você vê. A impressão que me passa é que muito disso está com o pessoal do RH. Não é que eu fico vendo aqui, não, porque a geração é isso, a geração é isso. Muitas vezes essa geração, esse tipo de lidar com essa geração, está mostrando a incompetência do líder, a falta de preparo do líder também, não é?
Eu Até acho na hora que de hoje, cara, contratar. isso que eu tô falando. Eu acho que hoje, muito, sei, eu acho que sempre devia ser, mas hoje mais ainda. O RH tem que estar do lado do dono da empresa, do presidente. Não é? Tem que saber quem contrata. Porque eu sei que tem a parte da geração, mas aquilo esse questionamento, essa crítica à geração, muitas vezes é para cobertar incompetência, não é o termo, a falta de preparo do líder. Vem cá, cara, eu não estou xingando, estou te falando, não, olha aqui. Concordo. O que eu posso fazer para te ajudar? A gente tem que chegar nisso. Pô, cara, 1, 2, 3 sai benção, né? Sabe uma coisa que eu vejo muito, Júnior, é assim, ó, primeiro, né, já respondendo isso e concordo plenamente com você, é o seguinte, né, qual é o perfil desse cara que eu quero contratar? Tem gente que não sabe qual é o perfil. Sim. E aí, quando eu falo isso, o cara da RH diz assim, não, mas eu tenho a descrição completa do cargo, do salário, eu tenho no meu processo aqui interno, eu tenho, ó, o Júnior tem que saber falar inglês. O manual descritivo está prontinho lá. Prontinho, tá excelente. Aí quando eu vou para lá para o mercado de trabalho, eu procuro um profissional que vá, né, a linha 1, linha 2, faço check, né? O check do currículo, cara, o check, pô, esse cara serve, eu vou mandar ele para a segunda etapa da entrevista lá. A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Sim. Concorda? Pelo desempenho. Entendeu? Então, para mim, tinha que ser o contrário. Contrata pelo comportamento, pelo desempenho, e depois vê o currículo dele. Primeiro vê se esse desempenho, se esse formato do cara vai se encaixar com o DNA da sua empresa, com a cultura da sua empresa. Porque se esse cara que você está contratando não tem a cara, não tem a cultura e não vai se adequar com o processo interno da empresa, nem contrata. Ele pode ter o melhor currículo do mundo. Ele não vai se entregar, ele não vai deixar tudo para a tua empresa. Entendeu? Então, assim, começa a olhar o desempenho. Então, quando você for falar, né, quando a turma do RH vai lá, o gerente comercial pediu para o RH para contratar um vendedor. Né? Antes de falar assim, ó, não, eu quero um cara que seja um batedor de metas e que não sei o que, todo vendedor é batedor de meta, meu amigo. Depende do caraminguá que você dá para ele ali, ele vai, né? Nós somos vendedores, a gente sabe como é que é isso, né? Agora, tromba com a parede, que tem que segurar. Seguinte, olha, o perfil da empresa é esse, ó, nós somos mais conservadores, nós temos, então, ó, porra, não adianta botar um porra louco aqui porque ele não vai dar certo, ou olha, porra, nosso perfil é a 5ª série, então não adianta botar um cara certinho que ele não vai dar certo, entendeu? Então, cara, olha o perfil do negócio, faz uma análise de cultura, que de repente você vai entender que a cultura precisa mudar também. Sim. Entendeu? Que a gente precisa fazer um processo de mudança de cultura dentro do nosso negócio, que a gente precisa olhar isso daí e falar assim, caramba, né? E isso é um processo natural de evolução do ser humano. Entendeu? São as natural de dores do crescimento, né, Wagner? Hoje lá, na coluna, hoje lá na coluna a gente falou sobre processo, né? Sobre ter regras, sobre, né, descrever, mas a gente tem preguiça de escrever o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso. Eu usei esse exemplo da turma que falou que queria processo e tal, né? Então a gente falou um pouco sobre esse universo. Entendeu? E vieram algumas perguntas assim, mas e quando o cara não quer cumprir a regra? Se o cara não quer cumprir a regra, ele não serve para trabalhar no teu negócio. Mas está tão difícil da gente dar mão de obra. Cara, de novo, ó, tem estrangeiro que quer, tem gente 50 a mais que quer, tem que ter uma galera disponível. Wagner, eu ouvi esses tempos. Ruim com ele e pior sem ele. Que conversa é essa, velho? Isso, para mim, é total de liderança. Isso ele é porque o líder não sabe fazer. E aí, de novo, a pergunta: o que a empresa tem? Tem líder ou tem chefe? Né? Qual é o perfil da liderança? Quem é que está lá na frente? Né? Então, assim, ó, a liderança tem que ser inspiradora. O seu gerente tem que te inspirar, o diretor tem que inspirar o gerente, o dono do negócio tem que inspirar todo mundo. Eu já trabalhei em empresas cuja cultura era ter medo do dono. E aí não deu certo, porque todo mundo que trabalhou nessa empresa comigo passou por um processo bom pra caramba, a galera falou, porra, legal, e tá todo mundo em outro lugar dando lucro para outras pessoas. Fora aqueles que montaram seus próprios negócios. Entendeu? Assim, fora a gente se conheceu, inclusive, quando eu estava nessa empresa. Sim. Então, assim, mas por quê? Porque as pessoas tinham medo. Hoje não, hoje mudou lá. Hoje mudou. Cara, eu já vi gestão de confronto. Eu trabalhei numa que o cara gostava da gestão de confronto. Cara, ele criava brigas. Para ver o pau comer. E achava que a coisa... Cara, eu acho...
Wagner, eu vou ler um negócio que o Sérgio Noronha colocou. Liderar é alinhar, não evitar o confronto. Perfeito. Quem corrige com respeito hoje, constrói equipes fortes amanhã. Profissionais maduros entendem que o crescimento vem do esforço, da consistência e da capacidade de encarar a realidade. Empresas sólidas nascem da coragem de líderes que preferem a verdade ao aplauso fácil. Perfeito, colocação. Não é? Mas porque eu fico vendo muito, cara, nessas horas, cara, o cara tem que bater na mesa, não é bater discussão, mas dessa forma que eu quero. E você falou um negócio interessante, cara, negócio de cultura de empresa. Eu vejo um monte de empresa que não tem cultura nenhuma. Tá zero. Aquilo que eu falo, a gente tem uma parceria, eu já falei com você, eu fiz a live com eles lá, o podcast com o pessoal da Segente Educação Corporativa. Eles fazem um trabalho fantástico. Cara, a liderança precisa de tanto preparo quanto os embaixos, cara. Não é? Eu vejo todo mundo falar em propósito, olha, cultura e não sei o que lá, e você vê que a coisa é só da boca para fora. Mas a gente Instagramável, que a gente não precisa, o pessoal fala, né? A gente acha que a gente não precisa treinar liderança. Que eu acho que hoje precisa. a que mais tem que ser treinado é a liderança, para entender como esse processo funciona. E aí, porque tá muito rápido a dinâmica, né, Wagner? Tá muito rápido, velho. E aí há de se respeitar a cultura também, porque o cara que é líder, tem coisa que eu, por exemplo, eu como palestrante, como tutor, vou lá falar, o cara fala, isso é uma bobageira, isso aí eu já sei. Pare de achar que você sabe tudo. Pare de achar que você é o Google da vez, até porque nem o Google sabe tudo. Se o Google soubesse tudo, o Google Plus seria maravilhoso, seria ótimo e tal. Entendeu? Então, aí não é. Né? Então, assim, todo mundo precisa de liderança. Às vezes eu posto alguma coisa no meu Instagram, no meu LinkedIn ali, que eu estou num congresso X e alguém fala assim, pô, professor, você está, né, aprendendo no congresso? Para mim é básico. Tem hora que eu estou ensinando, tem hora que eu estou aprendendo, porque eu preciso de subsídio, eu preciso me alimentar disso. Isso vale para qualquer líder, para qualquer empresa, entendeu? Então, assim, outro dia eu estava falando de iniciar, de começar o empreendedorismo, né? Onde o burro dá mais na água aí é você entrar numa área, num projeto que você não conhece nada. Você tem que ter um mínimo de conhecimento para abrir um negócio. Sim. Se você quer montar uma loja de material de construção, por exemplo, porque alguém te falou que a loja de material de construção dá dinheiro, que, pô, todo mundo tal, isso dá dinheiro, ótimo, legal. Se você tem um perfil de empreendedor, bacana. O que tu conhece desse mercado? Ah, não é fácil vender areia, pedra e cimento. Não, não é. Não é. Você tem que entender, não é só entender de gestão. Ah, não, mas eu entendo muito de gestão. Ah, o modelo de gestão da Ambev, por exemplo, que é um modelo de gestão pauleira, né, de resultado, de meta, ele não cabe dentro de um plano de saúde. Porque num plano de saúde, no hospital, você está lidando com vida. E vida não é meta. Você pode ter as metas financeiras, de redução de custo e tal, mas é gente que está ali. Então não dá para tratar gente como número e como porradaria. Tem alguns que tratam, tem alguns que até fazem isso, mas não dá. Então o modelo não se repete, não é um produto de prateleira. Eu, quando sou contratado para fazer uma palestra, cara, como é que é? Não, não é. Eu faço um negócio customizado para você. Eu tenho uma espinha dorsal, entendo o briefing que você vai me dar e depois eu crio o produto. Porque não adianta, o que funciona para a empresa X não funciona para a empresa Y. O que funciona para os meus 2 trabalhos mais recentes foi numa empresa de turismo e na outra numa distribuidora de medicamentos. E foram completamente diferentes. Espinha dorsal igual, exemplos diferentes, porque o processo é completamente diferente. O que cabe num turista que vai visitar a cidade como Foz do Iguaçu, por exemplo, um dos maiores destinos do Brasil hoje, é diferente do cara médico veterinário que compra vacina para aplicar no meu cachorro. Então, não dá para eu tratar esses caras dentro do mesmo balaio, né? E aí, de novo, aí nascem os gurus de plantão, né? Então, a culpa dessa sacanagem... Como tem guru, e como é tudo fácil, e como é impressionante, cara. Júlio, às vezes eu vejo um cara assim, né? Eu recebo mensagem todo dia, porque eu assim, falha minha, né? Como empreendedor, como educador, falha minha se eu invisto muito pouco no meu Instagram, eu invisto muito pouco nas minhas redes sociais. Às vezes eu acho que eu deveria, por falta de tempo, por falta de... Mas tem outras vertentes no meio disso que me atrapalham um pouco, mas eu já coloquei no caminho aí, conversei hoje com o Capellini um pouco na rádio lá, ele vai me ajudar um pouco lá a criar uma secretária virtual que vai me ajudar um pouco nisso. E estou montando uma equipe para poder me ajudar nesse sentido.
Mas às vezes eu vejo, né? Às vezes eu recebo lá, não, porque eu tenho uma empresa, não sei o quê. Imagina, você com essa experiência, com tudo que você fala, pô, a sua coluna na Mix é maravilhosa, não sei o quê. Você tem que faturar R$1 milhão por mês. Eu tenho a solução para tu faturar R$1 milhão por mês. Quando eu vou olhar o cara, O cara fatura isso? Ele tem 50 seguidores, tá numa pindaíba do caramba. Eu falo, Não, mas se tu tiver essa solução, usa pra você, porra. Não é? Não é? Não é vendendo pra mim. Usa pra você primeiro, fala, ó, é sucesso, depois você vai e vende pro outro. Ô, Wagner, não te cortando, falando em inteligência artificial, eu uso um pouco aquele ChatGPT, sei lá como chama aquilo lá. Eu não gosto de jogar porque fica muito superficial. Então eu monto as perguntas que eu quero, eu jogo para ela lá e falo assim, pô, divide por tópico. Essa é uma situação. Aí divide. Aí, geralmente, quando eu dou podcast, falo, eu boto alguma coisa mais engraçada que eu sei da história do cara, e uma mais emocional no final. Coloca a mais engraçada no começo, a mais leve no começo, a emocional não faz. Não consegue ter isso. E não sabe, eu tenho lá no podcast que eu brinco, que é o momento eu sou foda. Eu falo, qual foi o momento, eu brinco, né? Qualquer vitória minha, eu bato no peito e falo, eu sou foda. Não estou menosprezando ninguém, não é o eu sou foda de maneira pejorativa. É a minha história. Eu comigo. É o meu merecimento. Eu comigo. Cara, puta, lutei, cara, eu não sei o que lá. E eu brinquei, eu pedi pra inteligência montar lá, depois de um monte de coisa, e eu escrevi assim, você é foda. Velho, a inteligência me manda desse jeito, kkkk. Manda pra braba desse jeito, que a braba resolve. Vamos fazer o Pequenos em Foco bombar. Cara, olha isso. Cara, é isso. Eu falei, não, deixa quietinho aí. Você sabe que na versão paga do ChatGPT, né, que é o 4.0, você cria, né, o Christian estava falando hoje na coluna disso, você cria um assistente virtual, ele brinca, o nome do assistente virtual dele é Silvia, então ele tem uma Silvia lá. E qual é a função da Silvia? Qual é o papel da Silvia? A Silvia vai entendendo, de acordo com as suas perguntas, ela vai entendendo o perfil do Júnior. E aí ela fica mais assertiva do que a braba manda que a braba resolve. Porque aí ela vai ser uma sua assistente pessoal. Cara, e ela começa a interagir com você, o teu linguajar. Isso, exatamente. Cara, você começa. Peraí. Parece que você está falando com alguém que é. Eu falei, não, filho, tô fora. Tô fora, pode dizer, né? Mas o que as pessoas precisam entender também, eu acho que é fundamental a gente tocar nesse ponto, é importante, é bom, ajuda pra caramba. Hoje não se trata mais se você gosta ou não gosta. Não. Se você não entender, você vai ser atropelado. Se você já sabe usar ou não. Né? Não interessa, entendeu? Então, assim, é bom, te customiza, otimiza pra caramba o teu tempo, né? Mas assim, culturalmente, Júnior, a gente precisa do olho no olho. Tem muita coisa que eu faço, que eu fecho aqui, ó, eu faço uma reunião virtual contigo, né? Então eu tenho consciência tranquila disso. A gente há tempos está aí tentando montar um projeto de palestra minha aí em São José do Rio Preto. Sim. Então você tem feito o seu trabalho e a gente vai tratando isso virtualmente. Mas vai chegar um momento em que eu vou precisar ir a São José do Rio Preto para apertar a mão do Sinatra. Né? Eu vou ter que olhar no teu olho, você me conhece, é meu irmão, mas tem uma galera que não conhece. Eu vou precisar sentar com esse cara e ele olhar e falar assim, puta, esse cara é real. Esse cara realmente sabe do que ele está falando. Entendeu? Porque, de novo, o guru de internet tem um monte de guru de internet aqui que não vai vender um palito na vida. E se auto-intitula vendedor. Ele é bom de oratória, ele é bom de uma série de coisas. Tá milionário, todo mundo ganha dinheiro, mas nunca vendeu um prego. Eu participei uns 3 anos atrás, de um evento e que tinham três caras. O menos conhecido era eu, aí tinha o mais conhecido, um cara super power assim, e tinha um meio termo que é um cara em ascensão. Esse cara, no meio da live que a gente estava fazendo, no meio do debate que a gente estava fazendo, ele culpou as pessoas que tinham quebrado na pandemia por má gestão. Muita gente quebrou na pandemia por má gestão. Mas muita gente quebrou porque não tinha como. Você pega uns caras como eu, por exemplo, que era palestrante. Né? Cara, da noite pro dia eu não podia fazer nem presencial, nem online. Nada. Até o negócio do online começar a pegar, foram 5, 6, 7 meses. E aí, como você, né, poucos são as pessoas que conseguem, durante 7 meses, ficar sem ganhar absolutamente nada e continuar pagando em dia as suas contas. Né? Então, assim, eu tive uma parcela pequena que conseguiu, mas uma grande parcela não conseguiu. Então, e aí a culpa não é efetivamente do
do cara. Existiam outros motivos. E aí, porra, a turma bombardeou esse cara. Tem gente que levantou do teatro e foi embora. E aí ficou a bucha para mim e para o outro cara lá responder. E o outro cara foi político, não, veja bem e tal. E, cara, eu não tenho minhas palavras. Assim, cara, desculpa, mas eu não concordo com o teu posicionamento por causa disso. Fui ovacionado, aplaudido de pé ali pelo teatro que estava assistindo o negócio. Isso me faz melhor do que ele? Não, mas eu vivi na prática esse negócio. Entendeu? Então, às vezes, tem que viver na prática aquilo. Não adianta ficar só lá contando que você é o cara, que você é o bom, que não sei o quê, porque, bicho, hoje com a quantidade de tecnologia que a gente tem, todo mundo fica bichão, todo mundo é bacana, todo mundo é bom, mas a gente precisa necessariamente entender certas coisas, a gente precisa conversar, a gente precisa olho no olho, né? Quando a gente fala em treinamento, as pessoas falam assim, dá para fazer esse treinamento virtual, né? Dá para fazer, só que é o seguinte, o resultado dele é infinitamente menor do que o presencial. Porque quando eu tô lá com a turma online, cara, metade não está prestando atenção, metade está com duas telas divididas, uma tela aqui, uma tela lá. Aí o cara fecha a câmera, ele vai dormir, ele vai cagar, ele vai fazer um monte de coisa, e ele não está ali naquele ambiente, ele não está ali prestando atenção naquele conteúdo que a gente está trazendo. Na sala, não. Na sala, não. Se o cara dormir, a turma mói ele. Então... Não é, você como quando dá dando treinamento, puta, o Julião ali também sonolento. Júnior, o que você acha? Não é? Não, mas na hora. Quantas vezes fazia esse treinamento, cara? Você percebe, o que você acha? Fica todo mundo ligado, né? Eu falo, e eu tenho muita habilidade para fazer isso. Sabe o que eu falo para os caras? Eu falo assim, ó, se você quiser pegar no pé de alguém que é da tua equipe comercial, me fala. Né? E aí o cara fala assim, o diretor fala, porra, eu fiz um trabalho recente, e aí quando eu fiz essa pergunta, o diretor-geral da empresa falou assim, ó, eu tenho uma pessoa lá que ela está aqui comigo há 30 anos. E o problema é o seguinte, ela acha que ela sabe tudo, que ela não precisa aprender nada, ela acha que ela pode dar lição de moral em todo mundo e tal. E falou, cara, eu não vou mandar ele embora, entendeu? Mas está começando a me incomodar porque eu acho que eu não consigo mais, eu perdi a minha posição de liderança, eu perdi o vestiário. Na linguagem futebolística, eu perdi o vestiário com essa pessoa, porque os outros 70 estão entendendo, entendeu? Então, de alguma maneira, eu preciso pegar no pé dele. Como é que ele chama? Fulano de tal. Cara, em meia dúzia de exemplos, eu botei o fulano de tal no negócio. Eu identifiquei quem era o fulano de tal, entendeu? E aí eu sempre jogava a bucha na mão dele. Aí falou assim, ó, isso aqui, por exemplo, o Júnior, o tempo que tu tem de casa, você já tá lidando com isso de boa, né? Como é que é? O Júnior já sabe disso. Não, veja bem, não, porque os nossos clientes são diferentes. Cara, ele não conseguiu. Mas aí, assim, de uma maneira muito elegante, sem detonar o Júnior, eu disse pro Júnior assim, Júnior, para de achar que tu tem que saber tudo e começa a ajudar a galera. Tu tá aqui para isso, porque já você não tá mais e a empresa vai continuar, amigo. A empresa tá aí, tem 60, você tem 30, daqui a pouco tu vai se aposentar, vai morrer, sei lá, e a empresa vai durar mais 100, velho. Entendeu? Então, assim, né, compartilha. O que a gente está fazendo hoje aqui, você falou assim, pô, estamos numa véspera de feriado, podia ter uma audiência muito maior, estamos compartilhando. Primeiro pelo prazer do nosso bate-papo, que sempre é muito legal, a gente conversa quase todo dia, a gente, né, troca uma mensagem, troca uma figurinha, dá uma risada, entendeu? Então a gente está sempre ali se provocando, brincando, mas a gente está compartilhando, a minha experiência é a tua. Né, de como a gente está fazendo esse processo. Até brinquei, falei, pô, então quarta-feira repetimos de novo. Para quem não veio hoje, vem quarta-feira que vem. Entendeu? Por quê? Porque é legal, é fácil a gente compartilhar, é fácil a gente dividir essa história. E é bom, porque tem muita gente que vai aproveitar muito do que a gente está falando. Entendeu? Tem gente que acha que não precisa, tem gente que acha que... E tá tudo bem, eu não me incomodo com isso, entendeu? Mas entrou um cara aqui que eu vou falar, o Gregory's Burgers de Bauru, Alterra. Gregory's Burger. Gregory's Burger. Da minha grande Bauru, cidade do sanduíche. Hoje eu dei a receita. Hoje lá no programa, no nosso, eu dei a receita do Bauru original. A galera fica, né? Os caras acham, né, fala, Bauru não é presunto, queijo e tomate. Como não? Aí você começa a contar a história de Casimiro Pinto Neto. Por sinal, eu fui conhecer lá o original, lá em São Paulo. Lá no Ponto Chique? Fui lá conhecer. Aí, Wagner, só para dar um exemplo, cara, o garçom mais novo lá tem 25 anos de casa. Impressionante. Impressionante, cara. Já falou, pô, tá aqui quanto tempo? 25. Caraca, eu sou mais novo. Falei, rapaz,
Wagner, em cima do que você falou aí, que nem do cara que você contratou, pô, dá uma pegada no pé do Júnior, que eu não consigo, eu perdi um pouco. Chefe bonzinho, cara, a equipe anda. Um abraço para minha sobrinha, Vivi Torresan, nutricionista que entrou agora. Como é que pode ser sobrinha de um cara nutricionista e o cara tá desse tamanho na tela? Olha aí, ó, Vitória, olha aí, ó. Você precisa ajudar teu tio. Vitória, falta de foco, hein? Prioridade. Não é? Começa a priorizar teu tio, hein? Olha aqui, cara, eu tô o tamanho da tela. Quando tu era pequeno, ele te ajudou um monte. Agora é tua hora de... É noivo do meu sobrinho, filho, pior ainda. Agora pega no pé, viu? Porque também eu conheço essa praga aí faz tempo já. Se não pegar no pé... Esses dias eu fui aqui para o meu desgosto, mas para o nosso deleite de saudade, fui aqui no Sal e Brasa, aqui em Curitiba. Tá uma porcaria. Bons tempos que a gente ia no Sal e Brasa em Rio Preto. Das vacas gordas. Das primeiras todo dia. administrações, né? Lá quando foi fundado o Sal e Brasa. Depois que virou franquia, virou bagunça. Entendeu? Agora perdeu completamente aquele encanto lá. Mas quando a gente fala de chefe bonzinho, né? Dá para ser chefe, líder, bonzinho. E dá para passar uma dieta. E dá para fazer isso, dá para a gente ter. Só que é o seguinte, o chefe bonzinho não pode ser confundido com o chefe que me deixa fazer tudo. Porque aí não é ser bonzinho. Aí é ser pai, é ser mãe, qualquer coisa menos o chefe bonzinho. Né? Então, assim, a gente precisa efetivamente entender, né, de ter um chefe bacana, de ter uma avaliação, mas um cara que nos cobre, de novo, vou insistir nessa tecla, líder que inspira. Para quem você olha e fala. Eu iniciei para falar do processo lá de que a gente tinha medo lá na Ambev, e me recordei de uma ocasião quando eu estava lá no Boticário. O Boticário, para quem não conhece, foi fundado por um cara chamado Miguel Kriegsner, né? E alguns produtos do Boticário, eles levam o nome das filhas, da esposa. Então, o Tati é o nome da filha mais nova dele, o Anete é o nome da filha mais velha, o Cecita é em homenagem à dona Cecília, que é filha dele, o Dimitri, nem sei se o Dimitri tem na linha ainda, mas era um sobrinho dele. Sim. Então, tinha alguns produtos na linha que tinham esse negócio. E aí, uma vez a gente foi fazer uma convenção aqui em Curitiba, e na frente do hotel que a gente estava fazendo tinha um shopping. E um dos temas era sucessão empresarial. Então o Miguel levou as meninas na época muito novas para dizer para os caras assim, olha, eu tenho 2 filhas, essas filhas vão começar em algum momento a trabalhar dentro da minha empresa e elas são o processo sucessório natural. O Arthur, que é meu sócio, meu cunhado, vai assumir a operação, como assumiu, hoje é a pessoa à frente do Boticário, o Miguel está lá como presidente do conselho, e as meninas, até onde eu sei, trabalham com eles já na empresa, já estão dentro da empresa. Mas isso eu estou falando há 20 anos atrás. Primeiro assim, quando ele entrava na convenção, o franqueado é um parceiro de negócio dele. O Franco levantava e aplaudia. Quando ele entrava, não é? Antes da fala, entendeu? E aqui ele diz especificamente, quando ele levou as meninas, o sonho do franqueado era tirar uma foto com essas meninas. E aí o que eles faziam? Eles iam lá nessa loja do shopping Curitiba, compravam um Anete, um Cecita, tá? E levava para as meninas autografarem. Imagina aí, nova, a Tati tinha, sei lá, uns 14 anos, aí eu do lado da Tati, a Tati morrendo de vergonha ali, fala, Wagner, como é que eu faço? Tati, escreve aí, Tati. E aí quando você chegava na franquia depois, o cara desmontava a caixinha, botava num quadro e estava atrás dele, que nem tá aqui a minha dos meus ídolos aqui. Entendeu? Por quê? Líder que inspira. Esses caras do Boticário, os franqueados do Boticário, ganham muito dinheiro, é um excelente negócio. Eles ganham um bom dinheiro. Mas eles veem no Miguel, hoje no Arthur, e alguns líderes que inspiram, que fazem o cara mudar, fazem o cara evoluir, fazem o cara crescer, fazem a empresa dele crescer, ficar maior, ficar mais encorpada. Né? Até queria aproveitar aí, tem bastante gente de Rio Preto, mandar um beijão para o Carabete Bagdassarian, que é o franqueado do Boticário aí, em São José do Rio Preto, meu amigo, meu irmão, o Leandro, filho dele, a dona Márcia, o Arnaldinho, né, família maravilhosa que é franqueada do Boticário em Rio Preto. Mas assim, de novo, então para concluir isso, Júnior, assim, dá para ser bonzinho? Dá para ser bonzinho, tranquilo, dá para ser bonzinho, só não dá para confundir com o bonzinho, faz o que quer, na hora que quer, quando quer, aí é meio complicado fazer isso. Ô Wagner, olha aqui, o mesmo cara lá do Sérgio Noronha. Toda vez que um líder evita corrigir um erro por medo de desagradar, ele ensina o time que o esforço real não é necessário. Não é necessário. Funcionário
não se acomodam sozinhos. Eles aprendem o comportamento com o comportamento da liderança. Eu acredito muito nisso, cara. Cai muito daquilo que você falou, que os líderes têm que ser preparados também, né? Até o topo da pirâmide, né? Ele tem que ser preparado e o líder tem que querer também, tá? O líder tem que querer também. O dono do negócio, que né, normalmente no pequeno negócio, o dono é o líder. Ele tem que querer fazer. Sim. Se ele não quiser fazer, a coisa não anda. Não, e querer realmente, né? Não é aquela coisa da boca para fora para falar que está fazendo. Você vê muito isso, né? Entendeu? Exatamente. Entendeu? Assim, e aí, Júnior, que eu acho que é pior, são empresas fadadas ao insucesso. Sim. Concorda? De quem que é a culpa? Totalmente. De quem que é a culpa? Do governo. Liderança dele mesmo. A culpa é dele, mas ele joga essa culpa no governo. E aí você cria. Cada hora é culpa de um, culpa de outro. Ou não do governo, A, B, C, D, né? Como dizia seu Walter antigamente, falou, filho, eu nunca ouvi que estava bom, o governo nunca está aí para te ajudar, está sempre para te complicar, não importa a bandeira que está lá. Se é esquerda, se é direita, se é centro, se é meio, se é para cima, se é Pai, Filho, Espírito Santo, não interessa, entendeu? O cara não vai te ajudar, entendeu? Essa que você fala do teu pai aí e aquela outra, que eu ouço sempre. Uma é essa, sempre foi assim. Sempre passei por isso. E é outro, o Brasil é o país do futuro. Cara, eu já cheguei no meu 62, pô, já foi. Não, futuro de quem? O futuro é esse, né? Não é? E aquela que o pai fala, sempre não muda nada, cara. É uma coisa de assustar, cara. Eu falei, esse é o país do futuro. Pô, o meu chegou. Já foi. Júnior, hoje lá no bate-papo com o rapaz da Índia, lá da Câmara de Comércio Brasil-Índia, lá, ele contou uma coisa que eu fiquei estarrecido, assim, cara. Para quem não está familiarizado, quando você tem uma startup, ou seja, uma empresa em começo, tal, quando essa empresa fatura $1 bilhão, ela é chamada de unicórnio. Né? Então, são empresas que são pequenas, têm pouco tempo e já atingiram essa marca de faturamento. Então, obviamente, né, ela é um unicórnio, ou seja, ela é algo que é muito raro de acontecer e tal. Então, ela é colocada lá num pedestal e tal. O Brasil, se eu não me engano, o Brasil tem, eu ouço falar de unicórnio há 10 anos. Desde que essa história foi feita, o Brasil, eu acho que deve ter uns 4 unicórnios, no máximo. E aí? Tem o Nubank, tem lá a Vetex, então tem algumas assim que me vem à cabeça. A Índia, de janeiro até hoje, fez mais de 100. De janeiro Índia, Israel. Na Israel eu nem vou falar, porque só de Waze lá em Israel já tem tal. Assim, o que esses caras têm de diferente da gente? Gestão e educação, amigo. Então, assim, até quando? Então, pode mudar governo, pode país do futuro. Júnior, se a gente não investir em educação, e a educação é da base ao topo, não é só na universidade. Sim. Na base, é construir, né? Aí a gente tem lá, como eu disse, né, a escola lá que decide processar a mãe por causa do bolo de cenoura. Né? A regra lá, não, do primeiro ao 9º ano eu não posso repetir o cidadão. Posso repetir, senão o pai... Então não vamos. Quando o cara chega eu, quando estava na diretoria da Yokohama, a gente foi contratar um estagiário uma vez, aí tinha uma universidade que ficava do lado. E aí eu disse para a menina, olha, eu preciso que você me contrate um estagiário para a nossa RH, que tenha esse perfil aqui. Lá a gente já aplicava essa regra do comportamento. E aí, para entender um pouco assim sobre o que ele achava, o que ele pensava da vida, a gente pedia para ele fazer uma redação. E aí essa menina veio, mais de 200 caras se inscreveram na época, pessoas, né, meninos, meninas e tal. E essa menina era uma redação. Me escreva, tinha um tema lá, não vou me recordar o tema, mas tinha um tema, ele tinha que escrever todas as linhas. No mínimo 20 linhas lá sobre aquele tema lá, e aí eu sabia, através daquele tema, eu consegui identificar um pouco assim. Quando chegou no final, ela falou assim, vamos partir para a interpretação? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, Wagner, das 200 redações que a gente recebeu, eu só consegui filtrar 3 que não têm erros de português. E os erros de português são terríveis. Não são erros, uma vírgula aqui, outra. Em 20 linhas, o cara tem 50 erros de português. E aí falou assim, é claro, o cara quando tinha que reprovar o cara não estava nem, passa o cara, não importa se ele está escrevendo tudo errado, se ele está falando errado, não tem problema nenhum, que se dane, entendeu? Ela falou assim, cara, e o que se dane, quando chegou lá na faculdade, você acha que a faculdade vai corrigir? Não vai corrigir, entendeu? E aí, ela tava tipo, vamos contratar o menos pior? Eu falei, não.
Eu falei assim, não. O presidente da minha empresa é japonês e ele fala português e fala corretamente. Como é que eu vou admitir um cara brasileiro que não sabe falar a língua mãe se o cara lá do Japão aprendeu? Então, se o cara aprendeu depois de velho, porque não foi na escola do Japão que ele aprendeu a falar português. Então, se o cara sabe fazer isso, por que o outro não vai saber? E aí filtramos 3 e dos 3 eu escolhi uma pessoa que, foi um puta estagiário. Mas em outros tempos, que eu falava, cara, bota o menos pior aí, velho. Bota o menos pior aí, porque senão não vai adiantar. Entendeu? Eu assim, cara, para com essa cultura de botar o menos pior no jogo. Entendeu? Então a gente tem que começar a entender que isso, né, não é o menos pior. É aqueles caras que efetivamente vão trazer um resultado bom, positivo, né, para nós. Senão não adianta, né, velho? Entrou agora também o Roberto Macchioli Júnior, meu parceiro igual a você. Vocês têm mais, por sinal, vocês têm mais ou menos o estilo de estar trabalhando. Quando você vier para Rio Preto, fazer questão de apresentar. Abraço, Beto. Prazer. É o Jacaré, ele joga basquete. Pior é isso, joga pra caceta, cara. Ô Vaguinho, você falou um negócio lá e que eu gostaria de voltar, que é um negócio muito interessante, cara, que é o lance da cultura da empresa. É aquela situação que você falou, né? A empresa é uma empresa mais, vamos falar assim, mais engessada, não pode dizer não, mais liberal, a minha empresa é mais formal, isso aí. Eu acho que isso, as empresas têm que assumir mais isso, né? Qual é a minha cultura, cara, não é? Principalmente quando a empresa é um pouco mais formal, mas tem que se ter para evitar esse problema na contratação, que eu acho que é aquilo que nós falamos agora há pouco, o problema, uma grande parte disso é na contratação. Na contratação e antes, no não posicionamento da diretoria para o RH, o tipo de profissional que quer, né? É que você estava falando agora, dando esses exemplos aí, é um absurdo, cara. Quando você fala de cultura, por exemplo, a cultura também precisa ser revisionada de tempos em tempos. Sim. Né? Quando eu fui trabalhar no Boticário, quando eu cheguei aqui, eu tinha saído da Ambev, né, para vir para o Boticário. Então, na Ambev é uma cultura extremamente agressiva, extremamente assim, de resultado, de meta e tal. E tinha eu lembro, não te cortando, eu lembro quando lançaram, acho que foi logo quando você entrou, Projeto Pegasus. Não, tinha. Nossa Senhora, era tipo terror. A Polícia Federal, cada projeto desse tinha um nome, né? Quando a Polícia Federal faz lá as ações lá, cada projeto tinha um nome lá. Mas, enfim, eu saí dessa cultura, que era uma cultura de pauleira, de vamos dar porrada, para uma cultura, meu amigo, onde eu trabalhava de terno e gravata, né? Onde na minha sala tinha tapete persa original, e tinha quadros de grandes artistas renomados nas paredes. Eu saí para essa cultura. Tá? Uma situação totalmente pilhada para uma outra mais lazer, mais light. Isso. Né? E era uma empresa de sucesso, que estava em fase de... A busca do resultado das duas era a mesma? Era mesmo. Só a dinâmica que era... O tipo de cobrança e tal. Esse choque cultural me incomodou muito no começo. Me incomodou muito. E um dia a gente estava lá no Rio de Janeiro, numa convenção, lá no Clube Med, e eu tive a oportunidade ali de sentar ali com o Miguel, com o doutor Miguel. Ele sentou com a gente estava sentado no chão no momento de descanso, enquanto tinha um palestrante falando lá. Ele saiu para fora da sala, sentou conosco ali e começou a contar histórias da vida dele. Né? Então começou a contar a história de como ele tinha começado, e aí deu abertura para que a gente fizesse pergunta. Entendeu? Então nós éramos muitos que tinham vindo de São Paulo na época para trabalhar em Curitiba, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Falou, eu particularmente, mas uma menina que trabalhava comigo, que tinha saído também da Ambev para ir para lá, a gente falou, a gente só está estranhando a questão cultural, porque lá a gente tinha uma pressão por resultado gigante, aqui a gente tem a pressão por resultado, mas é muito light. Ele falou assim, olha, calma, porque aqui é diferente, nós precisamos chegar no mesmo lugar que eles chegaram, mas a maneira como eu escolhi motivar vocês a fazer isso é diferente. E ali eu entendi, tinha 2 meses de empresa, eu entendi que realmente ali eu tinha um modelo de administração diferente, eu tinha um líder que precisava inspirar, eu tinha um líder em quem eu podia olhar e falava assim, puta, esse cara sabe para onde está indo. Tal. Às vezes a gente fazia algum tipo de reunião com o franqueado de algum projeto que eles não gostavam, e eu sempre dizia para os caras assim, cara, é o seguinte, talvez eu esteja errado, a empresa esteja errada e tu esteja certo. Mas enquanto eu for funcionário do Miguel e o Miguel acreditar nisso, é nisso que eu vou trabalhar, meu amigo. Porque ele tem essa empresa há 25 anos e deu certo até agora. Esse errado ele não tá.
mas sempre teve um momento para corrigir a rota. Por isso que faz o sucesso que faz, que cresceu, que está no tamanho, porque sentiu um momento de ajustar e corrigir a rota. Ó, vamos por esse caminho, então vamos esse ajuste e essa correção tem que ser rápida, né, Wagner? Rápida. Hoje vale muito mais, Júnior, a rapidez com que você resolve o negócio do que a eficiência propriamente dita. Resolva rápido. O melhor dos mundos é quando você consegue fazer esse equilíbrio entre a rapidez e a qualidade da entrega, sabe? Mas assim, é que se você, às vezes, ontem estava também, parte do trabalho que eu faço é de gestão de crise, né, para as empresas, e eu estava lá com uma crise para ajudar uma empresa a administrar uma crise de uma reclamação que estava lá no Reclame Aqui há mais de 30 dias, né? E eu disse, a resposta para esse questionamento foi o jurídico que fez, foi muito bonito e tal, não sei o quê. Eu falei, só que vocês perderam o time, vocês ficaram 30 dias com o pessoal te martelando, e esse pessoal que olhou, que martelou, não vai voltar aqui para ver a resposta que você deu. Então, assim, essa é a resposta do jurídico, tinha que sair em 24 horas. Hoje é para ter mais medo do Reclame Aqui do que do PROCON, viu? Até para quem está nos ouvindo aí, é para ter mais medo dele. E eu olho essa porcaria, pelo amor de Deus, dizer, eu olho, cara, eu falo, entra no Reclame Aqui. Reclamação, eu não acho ruim que tenha, mas é em cima do que a gente falou agora. Resposta rápida, a solução rápida. Tribunal do Povo. Teve o problema, resolveu. Soluciona, resolve, às vezes, né? Eu posso afirmar com toda certeza que a grande maioria das reclamações do que tem lá no Reclame Aqui são improcedentes, mas não interessa. A tua função é saber como fazer, né? Corrigir, colocar. A tua função é essa, não é decidir se o cara lá tá tentando te sacanear ou não. Né? A tua função é responder e com bastante agilidade. E mais ainda, né? Não é só ficar bravinho porque o cara tá reclamando. É usar aquela reclamatória para melhorar o teu Melhorar. Entendeu? Para melhorar. Porque, cara, temos defeitos, temos problemas. Não, é frase feita, mas reclamação é uma oportunidade de você melhorar a tua empresa. Principalmente na área 1000 vezes um que reclama do que um que para de comprar. Principalmente na área que eu atuo, que é na área de atendimento, as empresas não dão importância ao atendimento até elas se lascarem todas. E quando eu chego lá, eu falo, você quer apostar comigo que a solução do problema é muito mais simples do que você está imaginando? E quando eu termino o projeto, o cara fala, puta, mas você falou o óbvio. O óbvio e a solução está dentro da empresa, né? A grande maioria das vezes. Fala os caras, ouça, pelo amor de Deus, ouça. Tem ouça lá fora e ouça dentro. E nada melhor do que você ouvir quem está na ponta, quem está na linha lá do teu time de frente lá. Ah, mas o consumidor isso, o cliente isso, não sei, óbvio, tem que ouvir, tem que entender, tem que internalizar, mas escute seu time. Né? Tem um desses causos, dessas lendas urbanas aí, mas eu vi isso acontecer lá na Ambev, tinha uma máquina que invasava lata lá em Agudos, e para quem não conhece, uma invasadora de lata, hoje as invasadoras são mais modernas, assim, mas basicamente a lata entra vazia por um processo, ela entra num cilindrão redondo que tem vários bicos de encher, assim, né? Aí ela enche lá de cerveja, de refrigerante, seja do que for. Do outro lado da máquina tem o que a gente chama de recravadora, que é o que põe a tampa, e ela sai num outro corredorzinho lá onde ela vai para dentro das caixinhas. Ela entra dentro de uma linha. Procurei no YouTube aí um processo desse que você vai ver que é super legal. O silêncio total, não faz barulho. E se você tiver a oportunidade de conhecer por dentro, é mais legal ainda. Entendeu? E aí ela tinha lá, ela passava por um sensor, que se a lata tivesse mais cheia ou menos cheia, ele dava uma marteladinha nele, assim, puff, e expurgava aquela lata ali para não ter problema lá nas latas que entravam na caixa. 99,9% do problema que esta máquina apresentava não é quando estava mais cheia, e sim quando a lata estava vazia. Entendeu? Porque às vezes na recravadeu, entupiu o bico, tal, então às vezes passava a lata vazia e esse martelinho jogava fora. Essa máquina era alemã, um dia ela quebrou, o martelo quebrou. E aí não, para tudo, porque não pode correr o risco de passar produto, né? Assim, ainda isso na lata, porque né, na garrafa, além do martelinho, tem uma tela, que é uma luz que retroilumina a garrafa, e aí o olho humano ali, opa, tem alguma coisa errada nessa garrafa aqui, eu retiro, né? Hoje também, inclusive, já deve ter inteligência para isso, né? Para retirar essa parada também. E aí, para a linha, pleno verão, para a linha, tem que trazer o técnico da Alemanha, na época não era tão fácil assim, não, o cara tem que vir da Alemanha,
porra, o cara vai demorar uns 2, 3 dias para chegar aqui, Com, e era esse o cenário. com custo enorme. Um custo enorme. Esse era o cenário que se apresentava. Bom, mas põe o cara da Alemanha no avião e traz o cara da Alemanha. No dia seguinte, chega para trabalhar, a máquina, rau, 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 rau. E aí os caras falaram assim, porra, mas o alemão está no avião ainda. Como é que a máquina está funcionando hoje? Entendeu? Cara, o técnico que operava a máquina, de posse da informação, porque ele fazia isso todo dia, de posse da informação, as latas vazias, ele pegou um banquinho, trouxe um ventiladorzinho desse tamanho da casa dele, e quando a lata passava vazia, a latinha de alumínio, o vento empurrava ela. Então toda a lata vazia, não precisava mais de sensor, quando ela estava vazia, o vento empurrava ela sozinha para fora. E a linha lá... Ao custo de um ventiladorzinho. Hoje, depois disso, o alemão chegou, arrumou a máquina e tal, e botaram o troço, vamos botar um jato de ar aqui. Aí virou o jato sensor e o jato de ar. Mas assim, quem que resolveu o problema? O cara que operava a máquina. De uma maneira rápida, simples. Eu falo, pense em soluções simples. Às vezes a gente deixa de fazer coisa, a gente fala que não tem dinheiro, aí a gente fica tentando. Faz uns mega projetos, processo, gráfico de Pareto. Porra, resolve o negócio. Resolve. Pense em soluções simples, resolve. Depois você faz gráfico de Pareto, você faz o que você quiser, mas resolva. Resolva o problema primeiro, né? É que nem a turma que quer empreender, essa geração nova que quer empreender, fala assim, eu quero trabalhar com isso porque eu sou disruptivo, né? Então, e aí as empresas que estão no mercado dizem assim, eu preciso ser disruptivo também. Meu amigão, seguinte, olha internamente os problemas que você tem e primeiro resolve eles. Seja bom no que você faz, depois você vai ser disruptivo. Depois você vai ser o que você quiser, entendeu? Mas primeiro resolva os problemas que tu tem dentro de casa. Depois você vai fazer outra coisa. Enquanto tu não resolver o básico que acontece dentro da sua casa, a sua disrupção não vai servir de merda nenhuma. Só vai te causar problema, só vai te arrumar dor de cabeça até a hora que você mesmo vai desistir do negócio. Aí, de novo, você vai falar assim, também é tão difícil ser empreendedor no Brasil. O governo não me ajuda. Irmão, eu tenho uma pergunta aqui, que deu pau no meu mouse, deu pau no notebook, deu pau em tudo aqui, mas eu tenho escrito aqui. João Reinaldo mandou essa pergunta, eu estou tentando lembrar de onde ele é, me desculpa. Cadê? Aqui. Como manter a disciplina e desempenho sem parecer autoritário com os mais jovens? Beto Mattioli também está aí. Pode responder. Como manter a disciplina e o desempenho sem parecer autoritário com mais jovens? Na verdade, eu sei. Primeiro, assim, disciplina ele colocou o nome, mas eu acho que manter o desempenho, o foco, sei lá. Como diria sem o jargão parecer autoritário. Como diz o jargão, você pode isso, Arnaldo? Né? Então, assim, primeiro, defina a regra do jogo. Primeiro, defina a regra. O que vai definir se a gente é autoritário ou não é a maneira como a gente vai lidar com esse problema. Porque tem João Reinaldo, o nome dele. Como a gente não definiu a regra lá atrás, a gente não deixou claro, né? ou às vezes a gente define a regra, mas não comunica. Né? O cara só descobre a regra depois que ele erra. Né? Então, por isso assim, eu falo a importância de fazer processo de integração dentro da sua empresa. Faça processo de integração. Se você tem uma emergência, que o cara se chegou, já tem que trabalhar hoje ele trabalha, amanhã ele integra. Para ele saber o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, para saber lá. Fazer um processo de integração real, né, vai? Eu acho que esse tempo, entre aspas, que se perde por esse processo é um ganho lá na frente, né? Não da boca para fora, aquele papelzinho, vai. Não perde tempo com o processo, é investimento no negócio. Para deixar a regra clara. Porque quando a gente não deixa a regra clara, e eu não estou falando que isso é o caso do João Reinaldo, mas quando a gente não deixa a regra clara, a gente vai ver o negócio acontecer até uma hora que a gente enche o saco e a gente explode. E a gente é autoritário. Isso eu estou falando com causa própria, já aconteceu comigo. Entendeu? Então, assim, mas aí quando eu olhava, eu falava assim, cara, meu culpado sou eu não deixei a regra clara lá atrás. Eu preciso deixar essa regra clara. Porque quando você deixa a regra clara, aquilo que eu falei lá no começo do nosso bate-papo, né, da galera que dizia assim para mim, a gente queria trabalhar com processo, porque eu venho aqui trabalhar, mas eu não sei exatamente se o que eu estou fazendo é o que a empresa espera que eu faça. Eu tô fazendo criança que gosta de limite, né? Que precisa e gosta de limite, né? Fala que não, mas gosta. Fazendo porque tá dando certo e eu tô fazendo, entendeu? Então, assim, como diria o Vampeta lá, você finge que paga, eu finge que joga e tá tudo certo, entendeu? Né? Então, assim, e pensar também, João Reinaldo, que assim, essa linha é tênue, tá? Porque às vezes
quando a gente brincava, assim, quando eu estava lá no Boticário, o público interno do Boticário, 90% dele era feminino. Então, além das questões profissionais, a gente tinha que lidar com as questões hormonais, né? Que acontece, porque acontece, é diferente, né? Então tem, né? E não estou discutindo competência aqui, eu estou discutindo Sim. fisiologia, né? E assim, até porque eu não tenho medo de errar, as melhores chefes que eu tinha eram mulheres, extremamente detalhistas, com quem eu aprendi milhares de coisas, né? Rita Nunes, Renata Malucelli, que foram fantásticas na minha vida. E a Rita Nunes é uma profissional fantástica, espetacular. Ela tem uma agência chamada Competência Hub. não tem sexo. Nossa, tem uma agência chamada Hub, Alice Coutinho, então não preciso nem falar, dona da Bandarim, super atuante aí no Mulheres do Brasil e tal. Eu ouço muito isso da gestão de Luiz Helena Trajano, no Magalu, enfim, né? Então, assim, coisas fantásticas, assim, né? Então, assim, existem linhas tênues, assim, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente hoje, para não ultrapassar. Mas a primeira coisa que eu falo, você deixa a regra clara, porque aí você ganha força para falar assim, olha, eu não te avisei que era assim, eu não te avisei que era assado, não, mas eu faço o que eu quero. Na minha empresa, não. Não, aqui Aqui não. não, né? E aí, Não. se você não for dono, estiver numa posição de liderança, tenha senso de pertencimento, como se essa empresa fosse sua, né? Porque tu Perfeito. também tem regra para cumprir com o teu chefe. Teu chefe também te deixou claro o que ele esperava de ti quando ele te contratou. Né? O dono da empresa, e às vezes não deixou claro também, porque o teu líder não deixou, você também não deixa, não interessa. Se o Ô, líder não deixou, Wagner, depois e tu discute com ele. não é interessante quando esse liderado que questiona a liderança, o que eu montar minha empresa vai ser diferente. Coitadinho. Não, Doce ilusão. eu Não faço é votos para que ele o tenha resto e que porque o tenha cara abre a corretamente. empresa dele e pega um cara igual a ele. Entendeu? E, não, e que aí ele fala assim, caramba, que merda, né? Não deu certo. Né? Assim, só que assim, às vezes é tarde demais pra gente fazer isso, né? Até você falou que tá sem o teu mouse aí, não sei se você tá vendo, mas tem um comentário aqui do Mattioli aí que tá dizendo assim, ó, o que é Peraí, óbvio peraí. o que é óbvio Ah, para a tá. maioria, óbvio, O que é óbvio para a maioria, obviamente, está errado. Não. eu acho que Abraço sim, a cara. Ateliê Valdamar também, que entrou. Ah, Assim, tá. é isso Isso. aí, né? O que é óbvio para a maioria, ele acha que tá errado. Entendeu? Então, assim, parece o professor João Gretz, que é um motivador super legal, ele escreveu um livro chamado É Óbvio. Então ele vende esse livro chamado É Óbvio. Então tem várias histórias que ele conta. E o Gretz hoje, eu nem sei, o Gretz já está, se estiver vivo, está com mais de 80 anos, mas continua fazendo palestra. Qual que é o Entendeu? nome? João Gretz. Entendeu? João Tá de Gretz é cabelão uma. branco. Tá Isso, eu, isso. eu sigo ele, acho que tá vivo ainda, eu sigo ele. Figuraça, Figuraça. sensacional. Sensacional. O cara com uma experiência gigante, foi diretor de recursos humanos da Volkswagen boa Ele parte mesmo. da sua vida, um Professor baita do motivador. Gress. Né? E o professor, ele escreveu um livro chamado É Óbvio, e ele cobrava, se tivesse viu uma palestra do Gretz hoje, é 50 pau. E aí o Gretz começa dizendo assim, ó, a tua empresa, que me contratou para vir nessa convenção hoje, me pagou 50 mil reais para eu contar para vocês aquilo que é óbvio. Quer apostar? Quando chega no final, ele fala assim, falei alguma coisa aqui que os senhores já não sabiam, falei alguma coisa aqui que é novidade, falei, vocês tiveram algum insight com o que eu falei, ou tudo que eu falei é óbvio? Não, tudo que o senhor falou é óbvio. Então, óbvio precisa ser dito. E tem gente que paga caro para ouvir o óbvio. No episódio que eu fiz no podcast com a Ana Carolina Verde Braga e o Vinícius da Rocha, lá da Sergente, eu fiz uma pergunta para eles. O óbvio se explica? E a resposta da Ana foi: se explica, 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 E explica. várias vezes, Porque eu vejo muito isso. É óbvio, gente, cara, ó, tem que se explicar. É que nem aquela situação, Wagner. Usa o teu bom senso. Pô, Wagner, eu sou corintiano, você é palmeirense. O bom senso é o mesmo. Não. É isso que eu falo, não tem bom senso, não tem nada. Tá aqui as regras, a cultura nossa é essa, tá aqui nossas regras, você tá sabendo de tudo, cara, não muda de novo. Mas o E que é explica. fundamental é que a gente mantenha o respeito entre a gente. Lógico, Independente do time que torce. Isso vale para o negócio. não, não, não Isso é. vale para o negócio. Você pode não gostar, que eu falo assim, ó, eu navego tranquilamente com política. Tranquilamente. Convivo, tenho vários amigos que são de esquerda. Eu sou um liberal,
né? Então eu digo assim, eu estou mais para centro-direita, não sou um direitista radical, não gosto disso, não gosto de radicalidade em nada na vida, Isso aí. mas eu não sou um cara de esquerda. Entendeu? Eu falei assim, então assim, mas eu tenho muitos amigos que são, e tá tudo bem. Tá boa, Eu respeito eles me respeitam, e eles entendem que aquilo lá é importante para eles, eu posso achar errado. Falo, putz, esse doido aí tá com esse pensamento. Mas é meu amigo, ele precisa ser respeitado independente de qualquer coisa. Entendeu? Assim vale para sexo, assim vale para religião, assim vale para cor da pele, para tudo. Pra tudo. Entendeu? Você pode não gostar, você pode não concordar, mas há de se respeitar. Né? Hoje jamais. Hoje, por exemplo, eu não sei, né? Eu sou católico, né? Então aí entrou no hype aí dias atrás o Frei Gilson lá que estava rezando o Santo Rosário na madrugada às 4 horas da manhã. E eu era um dos que 4 horas da manhã, né? Eu ia lá e ia rezar com o Frei Gilson. Aliás, para quem é católico que está nos ouvindo, toda sexta-feira ele continua fazendo, ele já fazia e continua fazendo. Sexta-feira agora tem de novo. Mas durante essa história saiu uma polêmica. Não, esquerda, direita, esquerda, não sei o quê, pá, porque o padre Júlio Lancelotti falou isso, falou aquilo, ele era de esquerda, é um vagabundo, é um comunista. Tá. Hoje o Frei Gilson acabou a quaresma, o Frei Gilson foi para a África, voltou, hoje foi lá na igreja conversar com o padre Júlio Lancelotti. Entendeu? E aí botou uma foto abraçado com ele. Tá aqui, nós somos igreja. E os trouxas aqui, e os trouxas brigando. Moendo pau. Então, e ele foi lá, fez questão como homem de fé que é, falar a questão, falou assim, temos um problema, padre? Ah, temos, ou não, sei lá. Ah, não, temos, então vamos resolver? Vamos. Ah, não temos. Então, beleza, vem aqui. Né? Ó, pessoal, não tem treta. Tá aqui, estamos dois, assim, né, com maneiras de pensar diferentes, com maneiras de abordar diferentes, mas estamos aqui. Né? Estamos aqui no processo. Entendeu? E o resto da galera quebrando o pau para achar que o cara é isso, que o cara é aquilo e tal. Voltando para o início da nossa conversa, entenda qual é o contexto que você está vivendo, entenda qual é a cultura que você está vivendo. Para com essa cultura de porradaria, essa cultura de porradaria só te incomoda, só, né, é só o estômago que vai, né, fala assim, meu, aí primeiro você define que é na pancada, então vamos cancelar, com medo de cancelar. Esses dias eu vi um post lá do Marcão, lá do ex-goleiro do Palmeiras, lá que ele encontrou um vizinho na garagem, que o vizinho é vizinho dele, é amigo dele, esquerdista, tal, não sei o que, falou, pô, Marcão, você fez um post lá e a turma vai te cancelar, né? E ele foi claro e disse assim, meu amigo, eu não estou preocupado, eu não sou influencer, eu não vivo disso, o meu Instagram é para falar o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto. Então, senão é um dos Instagram mais engraçados que tem. Pô, cara, se você não gosta, vaza. Tchau. Se você não gosta, vaza, vai embora. Aliás, você que é corintiano, você já viu o Instagram do Hugão corintiano? De quem? Hugão corintiano. Gão? Hugão, não. Juro, você tem que seguir esse cara, o Hugão corintiano. É uma figuraça. Acho que não, eu sigo tanto lá. Né, segue o Hugão, que o Hugão é sensacional, uma figuraça. Às vezes eu fico perguntando, não sei nem se ele é palmeirense, que é corintiano de verdade. Mas ele é sensacional, porque eu acho que ele tem mais seguidor do Palmeiras do que corintiano na página dele. Assim. Mas é um cara assim, que entendeu essa linha do respeito. É um cara que avalia o negócio sem agredir, e essa é a então, quando a gente fala aí da pergunta até de ser autoritário ou não, é entender o processo, entender o respeito, entender a maneira e se fazer respeitar. Colocar regras e se fazer respeitar. Agora, o que eu digo para o líder também é o seguinte, o líder tem que dar exemplo. É liderar pelo exemplo. Então não adianta você cobrar determinadas coisas de um funcionário na sua empresa se você é o primeiro a descumprir a regra. Né? Isso é muito comum, tá? Às vezes a gente descumpre a regra sem perceber. A gente acaba descumprindo a regra. A gente brincava, assim, quando eu estava na Yokohama, a gente ia para a Porsche Cup, por exemplo, e a gente levava uma carreta de pneus, né, de pneus novos. Quando acabava, eu tenho, né, por questão de legislação ambiental, eu sou obrigado a levar esse pneu para reciclagem. Então eu recolho esse pneu, não jogo no lixo, eu ponho de volta no meu caminhão, depois eu dou destinação para ele. Então, quando acabou o final de semana, desmontava equipamento, botava na carreta, tal, bom, agora é hora de botar pneu. Porra, tem 600 pneus, nós éramos em 10, entendeu? Então, cara, quanto mais rápido a gente botar os pneus para cima, melhor para nós. Fila indiana e pá, e daqui a pouco tava lá eu, diretor de marketing, o Pedro, o presidente, o Marcelo, o diretor comercial, o Neto, o diretor financeiro, todo mundo empurrando e jogando pneu para cima. Aí um dia o Maurício Billy, que é o dono da Eurofarma, pagou e falou assim, porra, esse deve ser o custo por produto mais caro que eu já vi na vida, né? Tem 4 diretores em cima do caminhão. Nossa, olha para dentro. A faixa salarial dos caras. E o
Pedro falou assim para ele assim, falou assim, aqui a gestão é pelo exemplo. Entendeu? E tá certo, entendeu? Porque toda vez que alguém lá dos MEC ia reclamar, eu falo para os caras, o Pedro faz, tá? Eu faço, o Pedro faz, o Marcelo faz, o Neto faz, todo mundo tem que fazer. Eu posso não saber fazer tecnicamente o que o mecânico faz, mas eu preciso pelo menos entender para falar assim, porra, que legal, né? Porra, a gente tinha um menino que trabalhava com a gente, que ele era inclusive terceirizado, ele nem funcionário era. Mas assim, cara, o apelido dele era Magrão. Pra você ter uma ideia, quando ele ia comer no restaurante, era um cara super simples, assim, ele comia o cardápio inteiro do restaurante. Entendeu? Chegou uma vez, ele comeu e era magro e tal. Mas por que era Eles têm magro? uma raiva desses caras aqui. Esse cara montava e desmontava um pneu de carro, de uma Porsche, assim, em menos de 30 Olha segundos. isso. Em menos de 30 segundos, ele desmontava e já montava um pneu. Então, a rapidez com que ele fazia isso ganhava eficiência e tal. Mas, cara, ele fazia isso todo dia. Ele trabalha numa loja da Yokohama. Esse dia, inclusive, levei meu carro numa loja aqui que ele estava trabalhando lá. Entendeu? Mas, assim, cara, é uma figura, um cara simples, limitado profissionalmente, porque ele mesmo fala, não gosto de estudar, não quis estudar, o que eu sei fazer é ser Mas de bom uma de dinheiro, capacidade, né? entendeu? Mas no que ele faz, ele é exemplo de excelência, entendeu? Mas quando esse cara viajava com a gente, ele via, ele comia o que a gente comia, ele viajava como a gente viajava, ele botava pneu para dentro, para baixo, ele via todo mundo dar esses exemplos, ele via todo mundo fazer isso, e ele achava, porra, se os caras fazem, eu também tenho que fazer. E exemplo Então, assim, a gente irradia, né? era, cara, o exemplo arrasta, como diz a turma, né? Assim, né? O exemplo arrasta, assim, eu acho que o melhor dos mundos, a melhor maneira de se fazer é essa liderança pelo exemplo. Você não precisa saber. O Jack Ma, dono do Alibaba, dono do AliExpress, o Jack Ma hoje, primeiro assim, tem uma regra aí que 80% dos CEOs tem mais de 1,80 m. Ele Então, tá. assim, né, os baixinhos estavam lascados, né? E ele povou lá com 1,60 m, né? Que ele tem mais poder aí do que muito cara Que os grandão, gigantes. porque é dono de uma das maiores empresas do mundo. Mas o Jack Ma, na história dele, ele conta isso, tem entrevista, aí tem várias coisas para saber. O Jack Ma foi rejeitado em Harvard por 11 vezes. Então, por 11 vezes ele foi rejeitado, ou seja, ele prestou uma prova e Harvard disse assim: esse cara não tem condição de estudar aqui. Então, porque pela regra lá, pela limitação, achava que esse cara não era inteligente. Hoje, E ele mesmo diz assim, ó, mas eu não era mesmo. Mas eu queria aprender por quê? Porque com o dinheiro que eu tenho, eu contratei gente competente para tocar a eu vi isso empresa. aí. Mas eu queria saber o básico, por que eu tivesse que cobrar alguém, Eu eu sei podia dizer, ó, meu amigo, o que isso aí que você falar, está né? fazendo, eu sei o que falar. Era isso que ele queria. E aí, cara, não quer? Então vou fazer outra coisa. Ele fez outra, não sei se é Cambridge, alguma coisa assim que ele foi lá estudar. Mas assim, e aí foi a máxima, botou um monte de cara para trabalhar para ele, que é extremamente competente, é um dos maiores ecossistemas de varejo do mundo, uma empresa altamente rentável, uma empresa chinesa altamente rentável, exemplo para o mundo inteiro, inovadora em tecnologia, ou seja, o cara fez tudo certo, entendeu? E não necessariamente ele era o fudidão, entendeu? Então, lidera pelo exemplo, né? Então, assim, não. E aí você tem os malucos, como, por exemplo, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, né? Nossa, fugiu o nome, o Steve Jobs, né? Que os caras falam, pô, era um cara difícil pra caramba, mas era um gênio, né? Colocou a empresa dele no patamar que ela tá hoje e tal, né? Então eu vejo Perdeu lá, ela e comprou de volta, e recuperou de volta. não, por exemplo, né? Até uma dica que eu dou para essa moçadinha nova que está empreendendo, que está meio que começando, assim, estude as histórias desses caras. Você pode Eu ler, ia, você não pode te ver. cortando, Wagner, é a pergunta que eu ia fazer, a gente vai estar encerrando aqui. É isso aí. E que conselho você dá para essa molecada, pelo amor de Deus, no bom sentido, hein? Você não pode falar nada na internet. Cara, Essa molecada que está querendo entrar no empreendedorismo. Que conselho que você dá, cara? Não, só um minutinho. Rodrigo, meu amigo, parceiro, Rodrigo Kersten, Santa Catarina, entrou aqui também. Obrigado, Abraço, Rodrigão. obrigado, Rodrigão. Mas assim, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, ó. Quer empreender? Conheça daquilo que você vai empreender. Entenda o que você vai fazer. Não é porque outros fazem e ganham dinheiro que tu vai ganhar também. Essas empresas também, esses caras que ganharam, né? O seu Mark Zuckerberg, o seu Eduardo Saverin, né? O seu Bill Gates, né? O seu Jeff Bezos, todos eles entendiam muito
das suas áreas de atuação para poder depois montar as suas empresas. Começaram pequenos e viraram gigantes, né? Viraram o próprio Elon Musk, é a mesma coisa. O cara entendia do que estava fazendo. E aí o cara, obviamente, quando você entende o que você estava fazendo, então a primeira coisa, entenda. Se você não sabe, mas eu tenho vontade. Eu, por exemplo, Wagner, eu adoro caminhão e ônibus. Né? Então, eu sou apaixonado por caminhão e ônibus, eu acompanho. Né? Eu moro perto da Volvo aqui, de vez em quando eu vou passear de bicicleta lá para a Volvo, só para ver se eu acho um lançamento no pátio lá. Isso aqui na estrada. Eu gosto, né? Então, se eu pensar assim, o meu sonho seria ter uma transportadora. Então, você, porra, eu me realizaria tendo uma transportadora. E talvez um dia eu a tenha, só que eu preciso entender muito de transporte. Eu gosto de caminhão. Gostar de caminhão é completamente diferente de entender o que é logística. Entendeu? Então, assim, se eu tiver que trabalhar com isso, eu nunca trabalhei numa empresa de logística, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me atualizar. Então, se eu for abrir um negócio, seja ele qual for, não importa se vai ser o dono da transportadora, se vai ser a manicure, se vai ser o cara da inteligência artificial, se vai ser o cara da tecnologia, entenda onde você está pisando, se interessa e aprende. E onde é que você aprende? Você aprende fazendo curso, você aprende conversando com as pessoas mais experientes, você aprende lendo livros, você aprende vendo filme, você aprende de uma série de maneiras, né? E eu digo assim, ó, sente na mesa que você tiver. Se você sentar numa mesa e for o cara mais inteligente daquela mesa, tu tá na mesa errada. Na mesa errada. Você tá se nivelando com uma galera ali muito baixa que vai olhar, vai se inspirar em você, mas você não tá alcançando. A régua tá mal posicionada. Se você tiver numa mesa com 5 negros e fala assim, opa, eu sou igual a 2, 3 e tem 2 caras que é melhor, você tá na mesa certa, porque você tem uma galera que tá aprendendo junto contigo e um cara que vai te levar pro próximo nível, né? Então, assim, tem um ditado popular que você é soma das pessoas que estão ao teu lado. Então, se tu andar com os medíocres, você vai ser medíocre, se andar com o líder, você vai andar com o líder, né? Você vai ser líder e assim sucessivamente. Então, assim, ó, pesquisa, não entra de gaiato num mercado que você não conhece, pesquise sobre gestão, sobre liderança, como que eu contrato, como que eu demito. É mais difícil demitir do que contratar, tá? É muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, o contrato certo. Entenda que para empreender tem regra, tem legislação, tem imposto para pagar. Ah, mas tem que pagar imposto? Depois lá na frente, olha, tem uma dívida ativa aqui, ó, o contador manda lá 340 boletos, você não pagou nenhum. Aí um dia a Receita Federal vem e fala assim, ó, você tem 1 milhão de dívidas. Ah, mas a empresa vale 10. Então, para tudo que você está devendo 1 milhão. Aí o cara vai no contador, como assim estou devendo 1 milhão? Ué, eu mandei 300 boletos, você nunca pagou nenhum. Mas precisa pagar? Precisa. Entendeu? Então, isso é que eu falo, é fácil empreender com o dinheiro dos outros. Fácil. Entendeu? Então, assim, descubra essa regra. Se você não sabe, contrata quem faz para você. Traga um parceiro que entenda. Participe de bate-papos como esse que a gente está fazendo aqui. Tem vários aí, caras que fazem e tal. Tem um mais legal que o outro, assim, né? Eu sou um devorador nato de livros, até, que eu tenho um aqui que eu vou sugerir para a galera. Esse livro aqui, ó, chama Originais. Entendeu? Né? O autor disso aqui é o Adam Grant. É um livro que fala sobre criatividade, como os inconformistas mudam o mundo. Muito bom. Gostei. Os originais do Adam Grant, como os inconformistas mudam o mundo. Sabe como é que eu cheguei nesse livro? Porque eu vivo na livraria lá fuçando, eu escutando um podcast, o nosso querido Luciano Hang, o velho da van, que tinha acabado de ler esse livro e tinha indicado. Originais. Opa, se um dos maiores varejistas do Brasil, um dos maiores varejistas do mundo, tá eu vou fazer uma parte em cima do que você está falando, em cima disso. Eu fiz o podcast, foi o penúltimo, com o ex-ministro da Agricultura, doutor Antônio Cabreira Mano. E ele falou mais ou menos o que você falou. Ele falou, nós somos a soma das pessoas que convivemos com os livros que lemos. Cara, e justo ele que tem uma das maiores bibliotecas, o maior colecionador de Bíblia. E ele me deu um livro, A Pobreza das Nações. Meu amigo. Não, cara, o Cabreira é fantástico, assim, um cara... Meu amigo. Se ele começa a ler aquilo lá, você fala, rapaz... Vale cada segundo. Mas assim, cara, rapaz, mas não gosto de ler. Não gosto de ler, tem vídeo, tem YouTube, tem podcast, tem filme. Os filmes às vezes não retratam aquilo que tem no livro, tem várias versões de filmes aí do Steve Jobs, cada um conta uma história, mas é um somatório desse aprendizado. Sempre um insight bacana você tira disso. Agora, mas isso que eu vou te dizer é muito particular, é meu,
tá? É uma coisa que eu particularmente não gosto. Cuidado, cuidado com aqueles gurus, com aquele cara que você vai chegar, que é muito haha, huhu, né? Muito, né? Oh, venha, venha. Cuidado. Aquele, né, que Cuidado porque em 50 dias você vai ganhar 1 milhão. Ah, cadê o seu? cara, cuidado, cuidado, porque é bacana, é bonito, empolga, bate palminha, sobe montanha, desce montanha, né? Isso é bom, hein? Vai o caminho de Santiago a pé, de bicicleta, de ré, de skate e tal, mas não paga boleto no final do mês. Ou paga o boleto por 2, 3 meses, depois não paga mais. E aí, de novo, o culpado é o pastor, o culpado é o presidente, o culpado é o Culpado é todo governador, o culpado é a esquerda, é a direita, entendeu? Então, assim, ó, cuidado. Então, se você quiser seguir alguém, se você quiser seguir o Wagner na página dele, se você quiser seguir o Pinheiros em Foco na página dele, faz sentido para você? Faz sentido para você a informação que está sendo colocada lá? Faz. Eu vou fazer um congresso. Eu dou mentoria para atleta. Né? Então, eu falo de pós-carreira para os atletas. Então, a Rosa Maria Montebeller, o Douglas Souza da seleção, a Gabi, enfim, tem vários atletas para quem eu faço mentoria. Como a gente está trabalhando a pós-carreira deles, eu sempre digo para eles assim: pô, Wagner, eu quero fazer tal coisa. Faz sentido para você? Faz, eu gosto disso. Beleza, tá tudo tranquilo. Vamos aprender? Porque até então você foi jogador de alto rendimento. Seu atleta é alto rendimento. Não acha que pela grana que você juntou, o tempo que você jogou, que você vai sair daqui e ser dono do seu nariz e... Então a gente vai preparando, enquanto o atleta ainda está jogando, a gente já vai estar preparando o próximo passo. Então, por exemplo, o Douglas é um dos maiores jogadores de vôlei do mundo. O Douglas é gamer. Então, nas horas vagas dele, ele joga videogame. Então, toda a carreira futura do Douglas, quando ele sair da quadra, está preparada dentro desse universo. A Dona Rosa Maria joga vôlei lá no Japão, ponteira da seleção brasileira, né? É oposta da seleção brasileira. Então, tem uma carreira brilhante lá no Japão. Mas a Rosa, os pais da Rosa têm uma empresa de contabilidade, então ela já nasceu um pouco com essa veia empreendedora. Nós já temos 4, 5 marcas lá no nome dela. Quando ela parar de jogar, essas marcas estão lá, ela vai fazer a gestão dessas marcas ali. Então a gente vai preparando esse processo da próxima etapa. Também faz parte daquilo que você vai empreender. Né? Eu já analisei os riscos, estudei, fui para frente, qual é a próxima etapa. E que, Julião, não precisava nem falar isso, mas sempre queira buscar uma etapa a mais. Isso não quer dizer que a tua empresa tem que ficar gigante, que não, eu sempre, eu quero crescer. Wagner, mas você tem que ficar. Exatamente. É a próxima etapa, como eu me beneficio com isso. Se, ao pular para a próxima etapa, tu aprendeu com isso, a tua empresa ficou maior, porra, excelente. Excelente que você fez isso. Até porque, né, quando a gente fala assim, porra, eu queria ter 1 bilhão, ó, meu amigo, se você tiver 100 milhões, ou se você tiver 1 bilhão, você vai comprar as mesmas coisas, tá? Mesma coisa. Mesmo carro, a mesma casa, a conta do restaurante é igual. Então não fique querendo, vivendo para acumular. Viva! Né? Tem gente que acumula 1 bi, mas não viveu, não conheceu, né? Quando vai, tem vários... É um rico pobre. Tem vários casos aí de médicos que eu leio relatos aí, quando perguntam lá no leito de morte, na UTI lá, né, o que você teria? Eu queria ter passado mais tempo com a minha família, eu queria ter conhecido a praia XYZ, eu vivi isso na minha casa, meu pai era um cara que vivia para o trabalho, infelizmente faleceu muito cedo, e sem realizar metade dos sonhos que ele gostaria de realizar. E é ruim, então, sim. assim, tenha tempo para sua família, tenha tempo. Eu, de novo, né, a gente é muito amigo, tem lá a cachorrada lá, e eu falo assim, porra, eu sinto que você é feliz no meio daquele negócio. Eu sei que arranhando a porta ali. E te faz um bem danado. Poxa, faz. Tá ali, né? Então, assim, aproveite esses momentos. Agora, né? Agora, para quem não sabe, o cara que comprou uma moto. Então, agora o cara ganhou a moto. Não, olha só. Me deram uma moto. Me deram uma moto, você tá muito chato. Me deram uma moto. Adivinha o que aconteceu? Tô chato de motorizado. Chato de moto. Não mudou porra nenhuma. Comprou calça de couro, fez uma tatuagem tribal. Essas coisas ainda não, essas coisas não. Mas o resto... de tempo, viu? A sobrinha aí, eu já tenho uma dica pra dar pro tio. Compra uma calça de couro pra ele, paga uma tatu pra ele lá. Deu? Aí, já tá toda essa aqui, Gabi. Olha lá. Já foi. Mas coisas assim, faça coisas que você gosta. Sim. Né? Eu, num tempo atrás aí, eu cheguei à conclusão, assim, eu vivi um momento muito difícil aí nos últimos 2 anos e meio, assim, graças a Deus esse momento já passou, as coisas já evoluíram bem,
Mas perdas, né? Perdi minha mãe, me divorciei, perdi uma tia que era minha segunda mãe, enfim, as coisas foram acontecendo e deu uma travada boa. Tu acompanhou parte desse Sim. processo aí, porque a gente conversava muito e tal. E naquele momento, se tu perguntasse para mim assim, Wagner, do que você gosta? Eu não sabia responder. Não sabe E responder. o pior momento do mundo, cara, quando alguém perguntar do que tu gosta e tu não sabe do que tu gosta. Eu falei assim, eu gosto de estar com os animais, eu gosto de estar na natureza. Você pode até não estar fazendo o que você gosta, mas pelo menos Você você sabe, tem que saber você sabe o que daquilo você que você gosta. gosta e você tem que correr atrás. Você Velho. sabe o que Tem que você correr atrás. gosta. Eu, por exemplo, eu falo assim, uma coisa que eu me afastei, que hoje eu pretendo voltar, eu sou um cara do campo. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado em Bauru, fui criado no campo. Eu gosto muito de respirar o ar do campo, do sertanejo, essa coisa. Eu perdi muito esse contato com esse mundo, com esse universo e tal. Eu falei assim, pô, eu tô precisando ir num barretão de novo lá para ver como é que tá, como é que o pau tá torando lá, né? Mas assim, mas o agro, né, para estar dentro, para andar mais com esse pessoal e tal, porque isso me faz bem, isso me faz remontar minhas raízes, da minha avó, do meu pai, isso para mim é muito bacana, né? Mas assim, eu preciso olhar e falar, porra, eu gosto disso, tem que fazer. Não adianta só ser escravo do trabalho. Ah, não. E se precisar de alguém, estamos aí para ajudar aqueles que querem empreender. Logo Entendeu? a gente está fazendo de novo, conversando de novo. Cara, Meu irmão, queria te agradecer muito. Papo para horas, né? Que a gente pode ficar aqui. Queria te agradecer muito, já que você falou, lá da porta ali tem 5 vira-latas e 16 gatos trancados com a minha mulher lá. Eu só tô ouvindo os latidos, cara. Aí daqui a pouco lá, quem vai dormir com o papai? Aí morreu um quarto com um monte de cachorro. Vira um trupé dos cachorros. É uma beleza, é uma delícia, irmão. Junião, obrigado. Sempre muito legal estar trocando essa ideia contigo. A gente se dá muito bem. Eu gosto muito, cara. Aprendo muito. Eu também. Assim, a gente troca muita ideia, a gente tem uma maneira de pensar muito parecida, assim, então a gente acaba tendo sincronia de pensamentos, né? A gente só precisa pôr aí. Falta pouco aí pra gente botar o nosso detalhe da gente estar junto dentro de um evento, pra gente estar presente. Eu acho que logo chega a hora, vai. E aquilo lá, quanto mais demorado mais gostoso é. Tá mais próximo do que a gente imagina, inclusive. Então tá bom. Mas vai ser super legal aí. Conte sempre comigo quando você quiser. Vamos fazer quarta-feira que vem, que tem mais gente para participar. Me chama que nós Eu te chamo. Tá, só estou definindo o episódio do podcast, mas a gente chama. E tem esse assunto de gestão de jogadores aí. É legal, hein? É uma coisa bacana. Tem assim, pessoal aqui, agora vamos conversar. Tem bastante conteúdo para isso e tem bastante coisa boa para a gente desenvolver aí. Manda um abração super grande pro seu Débora. Manda sim, para todo mundo. Para dona Letícia, para todo mundo, pro teu filho. Esse vagabundo ficou aí até o final ou já vazou? Não, filho, então isso aí. Agora minha filha que tá me chamando no WhatsApp aqui, também não tá assistindo. Caralho, agora ela vem. Então tá bom, vai. Julião, obrigado. Abraço, irmão. Fique com Deus. Para todo mundo que esteve com a gente aí. Valeu. Beijão. Com Deus aí. Tchau, abraço, irmão.